Eu era um raio de luz elevado bem acima da Terra. Eu conseguia enxergar em todas as direções ao mesmo tempo. E toda vez que eu respirava, esse horizonte lindo se erguia como as nadadeiras de uma raia gigante nadando em câmera lenta sob o mar. Quando eu respirava de novo, ele continuava subindo e descendo, e era tão bonito, eu sabia que essa era a verdade de quem eu era. Você fala disso bem casualmente, como de repente tive experiências transcendentais. Quanto tempo ficou lá? Quando voltei para o quarto, minha vida mudou para sempre. Doutora Sui Mortar é renomada palestrante internacional, autora e mestre em medicina bioenergética. Tudo o que está armazenado na memória subconsciente será usado como uma lista de verificação para ver o quão seguro estou hoje. Se eu sou uma pessoa que se preocupa constantemente ao longo do tempo, meu subconsciente acha que tenho bons motivos para me preocupar. A mente foi projetada para servir a algo maior do que ela mesma. Essa coisa que é maior do que ela mesma é o seu verdadeiro eu. É o seu verdadeiro eu, aquele que existia antes de vivermos a história das nossas vidas. Como podemos entrar em contato com a alma? Nós não estamos apenas conectados a Deus, nós somos feitos dele, o que significa despertar para uma versão maior de quem somos, em vez de ficar preso no modo de luta ou fuga. E se eu não precisasse conquistar meu caminho até o céu? E se eu fosse feito dele? Oi, eu sou a Mayim Bialik. E eu sou o Jonathan Cohen. E bem-vindos ao nosso análise. Hoje o assunto é energia. Como nossos pensamentos vibram em uma frequência específica. E à medida que despertamos para a nossa verdadeira natureza, podemos começar a ter um despertar espiritual, encontrar o propósito da nossa alma e transformar nossas vidas. Se você já se perguntou sobre o que as pessoas estão falando quando falam sobre energia, ou dizem que você tem energia bloqueada, ou que conseguem ver a energia ao seu redor, nós vamos conversar com alguém que vai explicar tudo isso. Doutora Sui Mortar é renomada palestrante internacional, autora e mestre em medicina bioenergética. O livro Os Códigos da Energia traz 7 passos para despertar o espírito, curar o corpo e viver melhor. Mas o trabalho dela é baseado na ideia de que existem diferentes energias em nosso corpo que podemos canalizar e direcionar para certos lugares. E ela ensina todo um sistema para acessar esses diferentes níveis de energia que ela acredita estarem relacionados à consciência e à conexão com o universo maior. Ela também explica que as histórias que contamos são experiências passadas, a dor que carregamos, que uma vez nos manteve seguros, na verdade está nos limitando. Isso impede nossos corpos de se curarem. Isso está nos impedindo de encontrar soluções novas para nossos problemas, de sermos criativos, de pensarmos fora da caixa e de realmente estarmos presentes em nossas próprias vidas. Ela descreve como nossos corpos estão falando conosco, nos dando sinais que não estamos ouvindo. A doutora Su também vai nos guiar. Eu diria uma das melhores histórias de despertar espiritual que já ouvi. A maneira como ela descreve o que aconteceu com ela em uma meditação profunda, é uma história inacreditável. E isso a colocou no caminho da vida dela. Seu próximo livro será lançado em março de 2026. Estamos muito animadas para conversar com a doutora Sui Mortar. Bem-vinda ao Breakdown. Vamos analisar. Obrigado, é um prazer estar aqui. O que você acha que as pessoas deveriam saber sobre seu trabalho e o impacto que pode ter na vida delas? Uma das coisas que acontece com as pessoas na vida é que acabamos acreditando que somos nossos pensamentos, nossas personalidades, nossa história e nosso passado. E com o trabalho que eu faço, ensinando as pessoas a irem além da história de suas vidas e a lidarem com a energia bruta do fluxo ou da falta de fluxo, o que acontece é que elas começam a se empoderar e não se deixam mais distrair ou dispersar por pensamentos, padrões e crenças que foram armazenados com base em experiências passadas ou em uma realidade baseada no medo, na qual a maioria das pessoas vive. E então, como tudo é energia, o que estamos fazendo é aprender a trabalhar com a energia das nossas vidas, em vez das opiniões, atitudes, disposições e conclusões precipitadas que tiramos. Então, o que acontece é uma redução do estresse, porque começamos a reconhecer diferentes energias à medida que elas fluem pelo nosso corpo. Em vez de chamar isso de ansiedade, entendemos que, na verdade, é algo querendo se acender e emergir de dentro de nós. E o que acontece é que as pessoas começam a usar a mente de uma forma criativa em vez de uma forma protetora.
E isso reduz a carga de estresse e aumenta a energia que é realmente preservada, para criar uma vida melhor para nós mesmos, inovar e realmente gerar a experiência de vida que gostaríamos de ter, em vez de apenas ficarmos melhores em nos proteger de algo que outra pessoa está criando. Talvez possamos começar com você nos explicando um pouco essa energia, certo? Porque muitas pessoas sabem que têm sentimentos ou pensamentos e às vezes conseguem sentir isso no corpo. Mas você pode nos dar, sabe, uma pequena introdução sobre o que é essa energia? Como devemos pensar sobre isso? E, em especial, você tem esse diagrama fantástico. Esses níveis de energia que emanam de nós mostram como devemos entender isso em termos de sermos corpos energéticos. Hum. Então, a energia, a qualidade da energia com a qual estamos trabalhando, é a energia da criação. De fato, é a energia que serve de pano de fundo para toda a vida. Pode ser algo grande demais para entendermos, mas isso pode ajudar. Uma lei física é que toda matéria física é energia comprimida. Então, para obter um corpo físico, a energia foi se comprimindo, 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 comprimindo e comprimindo, e isso gera essa forma física na qual estamos vivendo. Mas no final das contas ainda é energia. E assim, vários níveis e camadas do nosso ser vibram em diferentes frequências. Como se pode imaginar, nossos pensamentos vibram em uma frequência diferente dos nossos ossos, certo? Podemos mudar nossos pensamentos bem rapidamente. É uma energia muito maleável. E quando ficamos cada vez mais densos nas compressões da nossa existência física, isso se torna, você sabe, mais denso, menos maleável e mais estável, eu diria. Então, é realmente a energia da força criativa, né? A própria força vital, a fonte, a energia com a qual estamos trabalhando, e nossos pensamentos, emoções, nossa química e as sensações que sentimos no corpo são todas, pense nisso como diferentes estações de rádio, diferentes versões de frequência vibracional do nosso eu verdadeiro e integral. Então, quando alguém está tendo sentimentos e emoções e está sentindo essas ondas ou esses choques no corpo que chamaríamos de ansiedade, nervosismo, medo, o que aconteceu é que aprendemos que essas energias são do jeito que as nomeamos, como se fossem ruins. No momento em que damos um nome, agora existe uma história que acompanha isso. Então, se chamamos de medo, a mente começa imediatamente a procurar. Ok, do que estou com medo? O que há de errado comigo? O que está acontecendo? E isso começa a aumentar a atividade da mente, afastando do pensamento alfa, da frequência alfa, que é nosso estado verdadeiro, para níveis cada vez mais altos de beta, até mesmo gama, em termos de paranoia, preenchendo as lacunas e criando histórias o tempo todo. Então, o que estamos fazendo é entender como tirar as pessoas da própria cabeça, usando o corpo e a respiração para perceber: ah, isso é só energia. Eu não preciso criar uma história sobre isso. Eu posso simplesmente sentir. E se eu simplesmente sentisse isso, começaria a cumprir o propósito que tem. Então, o que acontece é que começamos a perceber que as energias que estávamos transformando em medo, paranoia ou ansiedade na verdade se tornam paixão, e as energias de movimento, propósito e tenacidade. E quando são bem direcionadas, então é realmente uma questão de integração e de entender um pouco mais sobre o que significa quando estamos sentindo essas coisas. Então, o tempo todo é muito útil se reconhecermos que o sistema foi projetado para, sabe, inovação, criatividade e sucesso. E somos completamente e constantemente apoiados na expressão e na experiência dessas coisas. Se estivermos desconectados, transformamos isso em algo diferente. Desviamos e criamos histórias, depois reagimos a elas como se fossem reais, e de repente estamos criando uma realidade baseada em uma conclusão precipitada que tiramos de que estávamos em perigo. Só porque estávamos sentindo esse tremor, eu costumo usar o exemplo de, sabe, pouco antes de um ovinho de pintinho chocar, o pintinho começa a vibrar. E à medida que ele vibra, o que acontece em seguida é que o biquinho fura a casca e ele está nascendo para outro mundo. E a mesma coisa acontece dentro do nosso núcleo profundo, no nível do plexo solar, onde toda a nossa atividade mental está, na verdade, ancorada em um nível energético.
Ela começa a tremer quando, na verdade, essa parte da nossa identidade pessoal e do nosso poder pessoal está tentando nascer para uma nova situação, uma nova versão de nós mesmos, um novo campo de expressão. Mas começamos a sentir isso e bloqueamos, tentando nos afastar de tudo o que está nos fazendo sentir assim. E com isso, estamos justamente chegando a um limiar de entrada em uma nova realidade. Ao colocar a mão na maçaneta e abrir a porta, sentindo a turbulência da transformação, acabamos fechando tudo e tentando escapar. Ou nos tornamos viciados em tomar coisas que nos fazem não sentir isso, tudo porque temos uma história que contamos sobre esse sentimento que não é verdadeira. É apenas a história à qual decidimos coletivamente aderir. E assim, a humanidade está em um estado constante de ansiedade ou de ações baseadas no medo, tudo por causa de uma má interpretação das energias que estão tentando se mover através do seu sistema, levando-as a estados cada vez mais elevados de consciência, estados de percepção, estados de habilidade. Então nós, apenas ficamos presos nesse ciclo de não saber, de não ter, de querer e de ter medo de nunca conseguir. Bem, as pessoas têm pouquíssima tolerância a qualquer sensação desconfortável ou incerta. É verdade. Elas não têm experiência em lidar com isso. Elas têm, na maioria das vezes, experiência apenas em evitar, então nós desenvolvemos comportamentos de evitação. Ou de resolver isso. Existem tantas ferramentas à nossa disposição hoje em dia na sociedade moderna que podemos expressar qualquer coisa que estamos sentindo, mesmo que seja desconfortável. Posso ajustar meu estado, mudar as pessoas ao redor, me distrair ou alterar algo para não me sentir assim. Meu BIOS Breakdown é apoiado pela Storyblocks. Storyblocks é um serviço de assinatura de banco de mídia que oferece acesso ilimitado a muitos recursos incríveis, como os que usamos no Bialix Breakdown nas aberturas. De vídeos e imagens de banco a músicas, efeitos sonoros e mais, eles ajudam criadores e empresas a melhorar projetos sem custos extras e com mais tranquilidade. Diferente de plataformas tradicionais de banco de mídia, a Storyblocks tem modelo ilimitado e ferramentas fáceis que agilizam seu fluxo criativo. Tem sido fácil e intuitivo para a nossa equipe de editores baixar quantos arquivos quiserem de mídia variada e de alta qualidade no Storyblocks, por um custo fixo. O Storyblocks oferece tudo em um só lugar: templates de vídeo em 4K e HD, músicas, efeitos sonoros, imagens e mais. Escolha entre plano mensal ou anual, sem taxas ocultas nem extras. Tem acesso ilimitado a conteúdo para testar, experimentar e criar vídeos mais eficazes. A biblioteca autêntica de estoque do Storyblocks é totalmente criada por pessoas, com experiências reais e criatividade, sem conteúdo gerado por IA. Isso significa conteúdo criado por pessoas de verdade, nada de robôs, pessoas. Isso é algo que está cada vez mais difícil de encontrar hoje em dia. Conte histórias autênticas com imagens exclusivas de artistas do mundo todo. O Storyblocks ajuda criadores a otimizar o trabalho, economizando em média 3 horas e meia por semana. Eu aproveitaria esse tempo. Oferecem milhares de modelos de vídeo personalizáveis para edição. Programas como After Effects, Premiere, Promotion e DaVinci Resolve adicionam facilmente motion graphics, como animações de títulos, sobreposições e animações de revelação de logo. É possível acessar toda a biblioteca da Storyblock no Premiere Pro e After Effects, usando o plugin Storyblocks para Adobe Creative Cloud. Para começar a fazer downloads ilimitados de mídia estoque por um preço fixo, acesse storyblocks.com/breakers ou clique no link na descrição. O Mindbalax Breakdown é apoiado pelo Shortform. Nós recomendamos uma tonelada de livros para vocês, nossos ouvintes incríveis aqui no Mind Bills Breakdown. Provavelmente muito mais do que vocês têm tempo para ler, para sermos honestos. Às vezes parece mais do que conseguimos ler. O Shortform é a forma mais eficiente de aprender as ideias dos livros que sempre quis ler, oferecendo resumos turbinados. Eles não só recapitulam, mas também analisam detalhadamente, trazendo os principais pontos do livro de forma profunda. A maioria dos apps de resumos traz apenas resumos de 10 minutos gerados por IA, cobrindo só o básico do livro. A equipe de redatores e editores da Shortform cria de forma especializada uma cobertura aprofundada de todos os títulos de não ficção mais populares, que também contam com exercícios interativos para te ajudar a aplicar as ideias que você acabou de aprender, assim você tem menos chance de esquecer o que acabou de ler. Eles trazem ideias inteligentes, como ligar o que um autor pensa sobre outro, ajudando a entender melhor os conceitos e criar conexões entre ideias. Usamos o Shortform para revisitar livros já discutidos no podcast, mas que ainda não exploramos totalmente. E se vamos receber um convidado e isso se relaciona com algo de outro livro, sabemos que o Shortform é a maneira fácil e conveniente de obter uma revisão completa.
Eles têm uma grande variedade de gêneros de livros para escolher, em formato PDF e áudio, desde saúde e bem-estar até produtividade e comunicação. O Shortform publica novos guias de livros e artigos toda semana. Eles têm guias para podcasts e os assinantes votam nos livros que serão abordados, o que é ótimo. Sempre adicionam recursos para cobrir todas as ideias nos meios disponíveis. A extensão de navegador Shortform IA resume tudo na internet, desde artigos até vídeos do YouTube, com apenas um clique. Existe até uma comunidade de discussão onde os leitores podem fazer perguntas uns aos outros sobre o livro. Nós adoramos esse recurso. Na verdade, isso nos lembra de como discutimos episódios com a nossa comunidade no Substack. Acesse shortform.com/dmb para um teste gratuito de 3 meses ao se inscrever em uma assinatura anual usando o nosso link. É shortform.com/dmb. Doutora Mayim Bialik é patrocinada pela Helix Sleep. Como muitos, estou preparando minha casa para passar mais tempo dentro agora que chegou o frio. O sono fica ainda mais importante, pois é a época de resfriados e gripes. Agora é o momento perfeito para investir em mais sono e em um novo colchão. Estamos muito animadas em saber que a Helix continua sendo nossa parceira depois de tantos anos. Eu tinha tantos problemas para dormir. Meus membros ficavam dormentes quando eu tentava me virar na cama. Já tenho meu colchão Helix há cerca de 4 anos. Sinto que já faz quase 5. Estamos dormindo melhor, sem mais braços e pernas dormentes. Recomendamos o quiz do sono da Helix que fizemos e ajudou a encontrar o colchão ideal em menos de 2 minutos. Cada um dorme de um jeito e temos certeza de que você encontrará um colchão Helix ideal para suas posições de sono e preferências de conforto. Eu sei que você está se perguntando, eu durmo de lado e gosto de colchão firme, porque se for muito macio, de novo, os membros podem ficar dormentes. O meu é o Midnight. Jonathan é um... Twilight. O dele é o Twilight. Os modelos com espuma de memória aliviam a pressão e se adaptam ao nosso corpo onde mais precisamos. Os recursos de resfriamento do colchão Helix impedem que Jonathan sinta calor à noite e comente sobre isso de manhã. Eu não gosto de passar calor. Acesse helixsleep.com/breakdown e ganhe 27% de desconto no site todo, exclusivo para ouvintes do Mayim Breakdown. Acesse helixsleep.com/breakdown para 27% de desconto no site todo. Após a compra, coloque o nome do programa na pesquisa para informar que indicamos você. helixsleep.com/breakdown. Quando falamos sobre narrativa, todo mundo é, por natureza, uma máquina de criar significado. É isso que estamos tentando fazer. Estamos tentando mapear padrões o tempo todo. Então, se afastar de uma história é provavelmente um dos aspectos mais desafiadores da existência humana. Estamos inventando histórias o tempo todo para nos manter seguros. Estamos garantindo que não toquemos mais naquilo que nos machucava. E então nós construímos esses mapas do nosso mundo que podem não estar tão atualizados quanto poderiam, para nos ajudar a seguir em frente em nossas vidas. Então, sabe, eu acho que muita gente fica confusa porque pensa, minha intuição está me dizendo ou meus sentimentos estão me dizendo que algo não é seguro. Como sei se isso é real ou se está me impedindo de me expandir para algo melhor? Fase da vida para a próxima fase, para romper essa casca de ovo, para a próxima forma que o mundo pode se revelar para mim. Sim, então, somos obcecados em criar habilidades de enfrentamento, mecanismos de enfrentamento e em encontrar um jeito de se sentir em segurança. E eu costumo dizer para as pessoas que segurança não é um objetivo bom o suficiente para você, porque se você entendesse o universo, seu funcionamento, sua estrutura e o que realmente está acontecendo aqui, isso até te traria para este corpo, para esta existência de vida. Você reconheceria que só existe uma coisa acontecendo aqui, e é essa verdadeira energia da fonte se desdobrando, e ela não está aqui para te prejudicar. Ela está aqui para permitir que você floresça, e assim criamos um reino, um mundo de dualidade. Nós o percebemos de forma dualista. Em qualquer realidade dualista temos coisas boas e outras não tão boas. E então queremos ficar longe das coisas não tão boas e apenas você sabe ir para as coisas boas. E o tempo todo estamos secretamente esperando por unidade, mas estamos constantemente, você sabe, reinventando a dualidade toda vez que optamos pela segurança. E por isso eu sinto fortemente e certamente testemunhei, você sabe, pessoas nos últimos 40 anos trabalhando com isso, que uma vez que decidimos, uma vez que escolhemos que o universo está do meu lado, que o que está se desenrolando aqui é para o meu bem maior, se eu apenas me mantiver centrado e permitir que isso esteja a serviço do desdobramento da vida que eu estou destinado a viver, as pessoas estão tão acostumadas a viver só na mente que dependem de suas histórias, crenças ou perspectivas
Você sabe, como você disse, para se apoiarem para uma vida sincronizada ou para uma vida centrada, ou algo que me mantenha em contato com será que vou conseguir sobreviver, ou estou em perigo, etc. Nós dependemos da história que é inventada pelo corpo mental, que não está no corpo físico em si. Nós sabemos que a consciência está, na verdade, fora da nossa forma física e que ela é ancorada em várias áreas, de várias maneiras, dentro da nossa forma física. Mas o ponto principal, eu sinto, para nós é, você sabe, deixar de depender dessas crenças para um senso de identidade, um senso de bem-estar e então, consequentemente, um senso de oportunidade, criatividade e inovação, e para criar uma vida que eu realmente desejo. Então, ao invés de se apegar às nossas histórias, o que estou ensinando as pessoas a fazer é soltar a história e permitir que elas se ancorem no corpo, em vez de me ancorar na história. Porque a história é um pouco mais densa do que simplesmente estar presente, disponível e criativo. Então, nós contamos algo para nós mesmos repetidas vezes, e isso começa a criar uma certa densidade no campo ao redor do corpo físico, dando uma falsa sensação de estabilidade. Essa história e o apego a ela é o que fazemos para conseguir manter uma existência aqui, sermos funcionais e levantar para fazer nossas coisas, e ter qualquer tipo de força vital por trás das decisões que tomamos e da vida que estamos tentando viver. Então, a ideia de deixar minha história para trás faria alguém entrar, sabe, em uma expansão grande demais. E ninguém se sente confortável fazendo isso até perceber que existe algo mais ao qual eu posso me ancorar. Eu não precisaria me apegar às minhas histórias e crenças se eu estivesse ancorado a outra coisa, algo que fosse igualmente ou até muito maior quantidade de estabilidade. E é isso que estou mostrando para as pessoas. Se você ancorar sua consciência no centro do seu corpo, e você começa a realmente permitir que esses pequenos pacotes de energia chamados fótons, que é o que a consciência é quando está se solidificando em matéria física, reunimos esses fótons em um nível mais profundo do nosso ser, ao invés de deixá-los acumularem no campo. Eles estão se reunindo em um ponto de ancoragem, um ponto âncora, se preferir, no canal central profundo, né? O canal central do nosso corpo. E uma vez que começamos, você sabe, a perceber como a energia flui, como ela se origina e como ela se expressa. Aqui na dimensão física, nós encontramos o que é chamado de campo tórico, que tem um canal central passando pelo meio dele, que é algo que as culturas antigas chamavam de Sushumna na antiga Índia e no antigo Egito. Mesmo antes disso, esse rio da vida. Então, o que estamos fazendo é começar a entrar em contato com esse estado verdadeiro, que é sólido, está presente, é atemporal, sempre existiu e sempre existirá. E quanto mais sintonizamos com essa estação de rádio, mais começamos a permitir que ela ganhe vida. E quanto mais viva ela se torna, menos atividade a mente pensante e analítica precisa ter para gerar essa sensação de bem-estar ou o que chamaríamos de segurança. E então, à medida que mergulhamos nesse espaço, começamos a ser capazes de sustentar um estado de bem-estar, tempo suficiente para que possamos realmente mudar a frequência a qual estamos sintonizados, com a qual temos afinidade, em relação às várias estações de rádio disponíveis para sintonizarmos. Começa a fazer mais sentido confiar, começa a fazer mais sentido começar a pensar: quem eu seria se não tivesse medo? Quem eu seria se estivesse seguro e essa segurança nunca acabasse? O que faria com minha mente? Sobre o que eu pensaria, sonharia e colocaria em prática? Porque, uma vez que começamos a nos orientar para essa versão de nós mesmos, começamos a nos curar em todos os níveis, porque não estamos pulando para o modo de luta ou fuga e desregulando o sistema nervoso e mudando constantemente as químicas do nosso corpo. Isso faz com que a gente se relacione com a história do tipo: tá vendo? Eu sabia que não estava seguro que ia acabar assim, e vivíamos confirmando e reconfirmando nossos maiores medos. O quanto isso é comum na vida das pessoas, de elas ficarem presas nesse ciclo de eu sabia que isso ia dar errado, então tá aí. Olha, eu provei isso para mim mesmo, essas profecias autorrealizáveis e essa desregulação dos corpos deles. As pessoas mais do que nunca estão passando uma quantidade enorme de tempo online, estamos consumindo uma quantidade enorme de conteúdo digital.
Surfamos na onda do que esses vídeos mostram e ainda interagimos com muitas pessoas, lidando até com mal-entendidos por mensagem. E a gente simplesmente assume que as sensações físicas que estamos tendo e a experiência que estamos tendo no nosso corpo físico são simplesmente normais, certo? Mas você está apresentando uma outra forma de ser que, para alguns, pode parecer quase inatingível porque pensam: ah, eu teria que me afastar da sociedade para não ser levado pela onda desses estímulos que estão me afetando. Então, eu espero que você possa explicar o quanto é normal, basicamente, termos nossos sistemas sobrecarregados de uma forma que a gente nem percebe. Então, o trabalho do subconsciente é nos proteger. Então, tudo o que está armazenado na memória subconsciente vai ser utilizado como uma espécie de lista de verificação para ver quão seguro eu estou hoje. Então, se eu tenho informações armazenadas no nível subconsciente no meu sistema, com base em experiências passadas, ou, você sabe, nos nossos maiores medos, após temermos por um tempo, essa informação passa a ser armazenada no subconsciente, pois é assim que as informações são guardadas, seja por um evento de grande intensidade ou por um pequeno evento ao longo de um período de tempo suficientemente longo. Se me preocupo constantemente, meu subconsciente entende que há motivo para isso, tornando essa preocupação meu novo normal. É isso que eu estabeleci ao longo de, você sabe, anos, desde que eu tinha 5 anos, depois 15, depois 25, 35 e assim por diante, ao longo de um longo período de tempo. Agora isso está estabelecido no subconsciente, e a memória subconsciente está vibrando, por assim dizer, nessa frequência específica, vamos supor, numa escala de 1 a 10. Está bem aqui embaixo, num 3, porque eu estou constantemente restringindo minha vida por causa de todas as coisas das quais eu deveria ter medo. Sabe, a outra pessoa que pode ter passado por alguma experiência intensa, talvez tenha sido abusada, talvez tenha sido abandonada, talvez tenha sido, sabe, uma combinação dessas coisas. Elas tiveram uma experiência intensa que também foi armazenada no subconsciente. E nesse nível subconsciente, somos guiados ao longo da vida pelo nosso subconsciente, tentando nos tornar conscientes. É isso que estamos fazendo aqui. E então, se eu sou guiado pelo meu subconsciente e minha memória subconsciente está cheia de todo tipo de coisas como não é justo, não é seguro, nunca, eles nunca vão te ouvir, você não é bom o suficiente, por que você deveria tentar de novo? Você só vai se machucar. Tudo isso, na verdade, o subconsciente está sempre tentando te manter seguro. E assim ele fica nesse modo de sobrevivência até começarmos a reorganizá-lo. O suficiente para que não estejamos nessa frequência vibracional baixa. Estamos começando a elevar nossas memórias, a qualidade das nossas memórias, com base em algo que eu ensino as pessoas a fazer, que é construir a circuitaria para inovação e renovação, se assim preferir. Então não se trata de se afastar da sociedade para que eu possa ficar seguro tempo suficiente para começar a me curar. Consiste em reinterpretar o que acontece na sociedade a partir de outra perspectiva. É uma questão de entrar nisso sabendo que há algum benefício aqui, há algo que eu estava percebendo de forma errada antes. Se eu aprender a construir mais circuitos para perceber de uma perspectiva mais elevada, de cima, poderei ver um contexto maior do que ocorre aqui. E eu poderia, na verdade, então, permanecer uma influência estável, entrando na sociedade em vez de ser apenas mais uma pessoa que entra na sociedade e acaba se envolvendo na história e reagindo emocionalmente a ela, em vez de utilizá-la a nosso favor, que é uma oportunidade, um convite para despertar para uma versão maior de quem somos, em vez de alguém que está preso no modo de luta ou fuga, e realmente reagindo ao mundo exterior, em vez de ser uma influência criativa no mundo exterior, para realmente trazer mais estabilidade para todo o espectro da consciência humana. Algo que ouvimos muito é traduzir entre diferentes disciplinas. E acho que um termo que seria útil traduzir nesse cenário é o termo frequência. Ouvimos de psicólogos clínicos que quando estamos em um estado em que acreditamos que nada vai dar certo, quando catastrofizamos, quando temos um pensamento em preto e branco, isso muda a neuroquímica do cérebro para enxergar menos oportunidades. Voltamos a recorrer aos extremos, ao viés negativo, ao pensamento catastrófico. Pessoalmente, eu sou alguém que se preocupa como ninguém. Eu vejo todos os motivos que levam uma coisa a outra até resultar numa catástrofe e consigo seguir esse caminho até o fim. E
E a Main já me mostrou muitas vezes que esse jeito de pensar pode não ser preciso, mesmo que para mim pareça tão preciso. Eu tenho todos os motivos para justificar esse pensamento com base na minha história e na forma como analiso uma situação. Eu vou buscar dados para provar que isso é possível. O que mudou especificamente para mim foi quando eu comecei a dizer: eu não preciso desligar essa parte do meu cérebro. Eu só preciso recuar o suficiente e considerar a ideia de que pode haver uma alternativa que talvez eu ainda não esteja enxergando. E se eu acreditar que o universo está do meu lado, o que eu acho que é um grande salto para muita gente, essa ideia de que existe uma força que quer o melhor para nós. Chame de universo, consciência superior, Deus ou natureza. As coisas não são só caos e não estou destinado apenas ao sofrimento. Se pudermos adotar uma perspectiva diferente, mesmo que seja só para pausar tempo suficiente para dizer que pode haver algo mais disponível para nós. Já vimos que muitos psicólogos clínicos dizem que isso muda nosso cérebro o suficiente para sermos criativos. Então, quando ouço você falar em frequência e frequência mais baixa, consigo associar isso a esses padrões de pensamento, pensamento catastrófico, pensamento tudo ou nada, pensamento absoluto, que a vida só será de um certo jeito que eu consigo imaginar e eu posso acabar presumindo o pior. Ao aumentar a frequência, estamos ampliando as possibilidades, como outra pessoa poderia dizer. Estamos nos abrindo o suficiente para que possa existir algo mais para mim, que eu ainda não imaginei e que parece mais leve, mais aberto. É assim que você imagina? Sim. Então, se você está pensando no pior cenário possível e, sabe, calculando todos os riscos possíveis e, sabe, fazendo tudo isso e entrando nesse mundo, seu cérebro começa a operar o que podemos medir em reação à sua consciência, que está sendo direcionada para piores cenários. A onda cerebral que vai refletir de volta para nós está se movendo muito rapidamente. E quando você direciona sua atenção para a possibilidade, ou quando você direciona sua atenção para o coração, ou quando você direciona sua atenção para o corpo, fisicamente o que começa a acontecer é que essa onda cerebral de disparo rápido começa a entrar em uma frequência alfa, onde há mais espaço entre o pico e o vale da onda. E nessa amplitude permitimos que a presença entre no momento. E nesse momento de presença e amplitude, o que será revelado para nós é, sabe, uma conclusão diferente para a mesma situação. Estaremos abertos à possibilidade, estaremos abertos ao amor, estaremos disponíveis para uma postura criadora ou de cuidado com algo melhor, em vez de apenas nos defendermos do pior cenário possível. Então, o que as pessoas fazem é que elas tentam resolver o problema da mente com a própria mente. E a mente, na verdade, foi feita, sabe, para servir a algo maior do que ela mesma. Ela não é um ser independente, ela não é completa por si só, ela é parte de um todo. E então, quando nos identificamos com a mente, como acontece com a maioria das pessoas com quem vamos cruzar hoje, elas acham que são seus pensamentos, acham que o que pensam é verdade e agem como se fosse. Precisamos ensinar as pessoas a não acreditarem em todos os seus pensamentos e a se livrarem disso. Assim, elas podem começar a ter um pouco de espaço aqui para tomar decisões melhores do que aquelas para as quais seu eu repetitivo e analítico, que vive tirando conclusões, costuma nos arrastar como forma de sobrevivência. Todos sabem como amo meus gatos. Faço qualquer coisa por eles, até mesmo coisas que outros nem acreditam. Mensagem rápida do patrocinador de hoje. Programa de seguro de saúde para animais de estimação da ASPCA. Seu bichinho faz parte da família e você também faria qualquer coisa por ele, não é? Mas aquelas contas do veterinário, nossa, elas podem acumular mais rápido do que você imagina. É por isso que vale a pena conhecer o seguro de saúde para animais de estimação da ASPCA. O seguro para pets pode ajudar a controlar as contas do veterinário, assim você pode focar no que realmente importa, dar carinho e curtir toda a fofura do seu pet. E tem mais. Tem um benefício extra para quem se inscreve. Ao contratar um plano de seguro de saúde para pets da ASPCA, você pode ganhar um cartão presente da Amazon no valor de $1.
Um mimo para você enquanto cuida do seu pet. O programa tem planos personalizáveis para acidentes e doenças, facilitando o cuidado necessário. Existe há quase 20 anos. Já cobriram quase 1 milhão de pets. Você pode ajustar o plano conforme seu orçamento, estilo de vida e as particularidades do seu pet, pois despesas veterinárias nunca surgem em boa hora, certo? Para saber mais sobre a cobertura, acesse aspcapetinsurance.com/break. Isso mesmo, aspcapetinsurance.com/break. Há restrições de elegibilidade. Acesse aspcapetinsurance.com/Amazon Terms para mais informações. Doutora Maim Bialik recebe apoio da BetterHelp. Você já está sentindo o estresse das festas de fim de ano? Eu sei que eu estou. A boa notícia é que a terapia pode te dar o espaço para criar novas tradições significativas, trazendo clareza em meio a todo esse caos das festas. As festas de fim de ano são uma época de tradições, e algumas pessoas têm muitas em suas famílias, outras não têm nenhuma, ou talvez estejam apenas começando as suas próprias. Agora é hora de repensar ou reinventar tradições, tornando-as suas, como criar uma nova receita de chocolate quente com as crianças ou continuar fazendo a torta de batata doce da sua tia-avó. Incorporar a terapia às suas tradições novas ou já existentes pode ajudar a garantir que você reserve um tempo para si mesma durante essa época do ano, que pode ser muito alegre, mas também muito agitada e, para algumas pessoas, solitária. Minha tradição favorita de fim de ano é não faltar à terapia. Muitos dizem estar ocupados e deixam de ir, mas é nesse momento que mais precisamos nos dedicar. Você realmente é muito impressionante porque simplesmente reserva um período de tempo e diz: ok, pessoal, não estou disponível, vejo vocês depois. Isso mesmo. Vocês podem comer a sobremesa. Vou fazer terapia. Cuidar de nós mesmas nas festas é essencial. E a terapia online da BetterHelp é uma ótima maneira de terminar o ano com clareza e não com caos. Terapeutas seguem rígido código de conduta e são licenciados nos Estados Unidos. Um questionário identifica suas necessidades e preferências. Com mais de 12 anos de experiência e uma taxa de compatibilidade líder no setor, eles geralmente acertam na primeira tentativa. Se não estiver satisfeita com seu terapeuta, pode trocar a qualquer momento. A BetterHelp é uma das maiores plataformas de terapia online do mundo, com mais de 30 mil terapeutas e já atendeu mais de 5 milhões de pessoas no mundo. Neste dezembro, inicie uma nova tradição cuidando de você. Ouvintes ganham 10% de desconto em betterhelp.com/break. Isso é betterhelp.com/break. Então, o que precisamos fazer, e você já percebeu isso ao dizer, eu só preciso fortalecer uma parte de mim que não tem medo, que não se preocupa, que não é assim. Eu não preciso, arrancar minha mente e me livrar dela. Eu só preciso cultivar outra versão, outra parte da minha mente, que é a mente observadora, por exemplo. E assim, essa onda começa a se abrir e há mais espaço na minha vida, no meu momento. Nesse momento, chegarei a uma conclusão ou tomarei uma atitude diferente. Talvez eu nem pense sobre o que vou fazer, mas vou me permitir agir em direção ao que eu realmente quero que aconteça. E as pessoas chegam a esse ponto em que dizem: ah, não sei, simplesmente não consigo mais pensar nisso, vou simplesmente fazer isso. E nesse momento, o universo, se tivesse uma opinião, diria: uhul, finalmente você está agindo com base no que é verdadeiro para você, no que você realmente deseja, mesmo que seja potencialmente perigoso, ou que você não saiba, que você esteja planejando, que já tenha perguntado para 6 amigos sobre isso. Tudo isso simplesmente fica de lado e outra coisa assume o controle. E essa outra coisa não é a mente analítica. Está chegando cada vez mais perto do seu núcleo, que é de onde a mente deveria operar desde o início, porque a mente foi projetada para servir a algo maior do que ela mesma. Essa coisa que é maior do que ela mesma é o verdadeiro você. É o verdadeiro você. Então é como essa presença da alma, ou isso, aquilo que deve ser observado, esse eu autêntico, o verdadeiro eu, aquele que existia antes de experimentarmos a história das nossas vidas. Tiramos essas conclusões e formamos uma opinião sobre quem somos e como viver para obter melhores resultados. Havia uma versão de nós que era nova, ainda bruta e pronta, que existia inteira e completa desde a chegada e que ainda está lá. Ao aterrissarmos, nos espalhamos e separamos mente, corpo e respiração. Depois nos levantamos presos à mente. Por isso achamos que isso nos define, pois era o que mais nos permitia decidir, ficar seguros e agradar adultos para que cuidassem de nós. Mas isso não somos nós, é só como temos funcionado. A nossa verdade reside quando a mente, o corpo e a respiração, voltam a se unir. E a nossa frequência vibracional, a nossa energia, muda porque estamos reunidos e inteiros.
E com isso, estamos cada vez mais próximos dessa frequência alfa, por exemplo, porque a natureza funciona assim. Nossa verdadeira natureza é essa. Então, quando meditamos, buscamos nos colocar abaixo da frequência alfa, porque estamos acostumados a operar acima dela, e é tão bom simplesmente ter um pequeno alívio para aqueles que conseguem meditar. Algumas pessoas estão presas e, sabe, a ideia de meditar parece ótima, mas elas simplesmente não conseguem fazer acontecer. Até que consigam, até que aprendam a fazer isso, algo que elas podem aprender a trazer esse espaço entre os pensamentos, para que essa presença, que é o que construiu o corpo, é o que construiu o cérebro, é o que construiu o sistema nervoso e todos os outros componentes da nossa fisicalidade. Essa versão de nós é, sabe, o que está aqui para viver uma vida. E ela nunca vive essa vida porque foi marginalizada enquanto estamos ocupados aqui fora, nos identificando como mente e tentando torná-la segura e entender tudo isso. Quando operamos dessa forma por tempo suficiente, começamos a experimentar as consequências disso, começamos a ficar estressados, então começamos a buscar ajuda, então começamos a perceber, minha mente só está me deixando louco. E aí o que você está dizendo é o próximo passo. As pessoas percebem, eu não preciso brigar com a mente por fazer todas essas coisas. Ela só está fazendo o que acha que deveria estar fazendo. Preciso me conectar com o todo de quem eu sou para colocar minha mente em outra perspectiva e permitir que minha mente contribua para algo maior, pois estamos exigindo dela algo para o qual não foi feita. Estamos pedindo para ela comandar nossas vidas. Ela não foi feita para isso. Ela foi feita para servir a alma, que sabe por que veio, sabe o propósito e sabe o que é real e o que não é. Mas como elas estão operando como duas entidades distintas e separadas, a mente está agindo feito louca e está surtando porque não está preparada para fazer o que estamos pedindo para ela fazer. Mas quando voltamos para o corpo e começamos a sentir e aprender a linguagem da presença da alma, ou esse eu autêntico, né? O verdadeiro eu, o ser de energia, o ser quântico, que é toda a expressão dessa fonte divina que você mencionou, Deus, fonte, inteligência universal, o todo do todo. Quando esses aspectos retornam e voltam a trabalhar juntos, algo muito diferente acontece. Entramos em uma versão diferente de nós mesmos, pois não somos mais guiados pelo medo. Na verdade, estamos entrando na vida sabendo que conseguimos, porque somos mais do que pensávamos que éramos. Mas isso requer um pouco dessa experiência para que as pessoas saibam que isso existe como um objetivo para começar a buscar ou trabalhar com isso e no final se tornar isso, essa versão de quem somos. Bem, parece que esse é justamente o desafio, então, deixar de viver com a mente comandando tudo. E como a gente se conecta com a alma? Sim. Então, uma das primeiras formas que eu encontrei para isso ser eficaz é que precisamos trazer a mente para o seu estado natural, para a frequência alfa, trazendo a atenção da mente para o corpo físico. A matéria física está vibrando ali nesse plano. Uma árvore lá fora não está preocupada se deveria ser uma árvore ou não, se é uma boa árvore ou não, se deveria ter sido um pinheiro ou se deveria ter as lindas cores das árvores que perdem as folhas. Ela não está fazendo isso. Ela simplesmente está sendo árvore. E por isso ela está vibrando na frequência alfa. Ela é o que é. E então, quando voltamos a trazer a mente para o corpo com mais frequência e a ancorá-la ali, eu ensino as pessoas sobre pontos de ancoragem ao longo desse canal central, ao qual me referi, porque essa força vital realmente flui pelo corpo físico dessa forma. Isso é conhecido há milhares de anos. E o fato de não sabermos disso em nossas culturas me surpreende, que sejamos tão alheios ao fato de que a mente, o corpo e a respiração servem para mais coisas e são mais capazes do que apenas a mente sozinha. É claro que seriam. Juntos, sempre somos mais. Sabe, a intensidade e a magnitude disso, devo dizer, são bem diretas. Ao trazer a mente ao corpo, criamos espaço e frequência alfa, gerando certa folga. Pense assim, a alma fala com o corpo fala com a mente e a mente não escuta. A mente cria histórias sobre perigos como tudo é horrível, o que aconteceu e o que está acontecendo no mundo hoje, além do que faremos. E então, se conseguirmos fazer a mente ouvir o que o corpo está dizendo sobre essa linguagem da alma que está tentando emergir, se direcionarmos para o outro lado, isso acontece naturalmente. Então começamos a sentir e todo mundo já sentiu isso. Todos já passaram por conversas em que algo surge e causa um nó no estômago. Ou entram no supermercado e veem alguém que conhecem há muito tempo e com quem tiveram algum encontro anos atrás.
E de repente o peito aperta, ou a garganta fecha, ou surge uma dor de cabeça instantânea, e essa linguagem vem sendo falada desde sempre. A gente só pensa, claro, fiquei com dor de estômago por ver essa pessoa, lá vem de novo. E a gente não dá importância, não faz as contas, não percebe que o corpo acabou de mostrar que tem algo não resolvido acontecendo aqui. Meu corpo acabou de me mostrar que eu tenho medo dessa situação, porque só de ter um vislumbre disso, já senti isso, essa linguagem começou a se manifestar. A alma estava, sabe, dando esse sinal, por assim dizer, de uma forma que é inegável. Nós simplesmente nunca nos perguntamos o que isso significa, tipo, de onde isso vem, o que realmente está acontecendo ali. Além da neuroquímica que está, sabe, influenciando ali, além disso, existe um bloqueio de energia, existe uma interrupção energética no fluxo natural do seu sistema que está acontecendo por um motivo. E isso é impulsionado mental e emocionalmente, é impulsionado pela história. Isso é guiado pela forma como interpretamos as coisas e pelo significado que lhes damos, mesmo em nível subconsciente. Talvez você tenha tido aquele encontro há 30 anos e já não pense mais nisso conscientemente. Mas se foi algo grande o suficiente, teve um impacto e foi armazenado na memória nesse nível subconsciente. E é isso que está sendo liberado para o sistema o tempo todo. Sempre que você chega perto de algo que remotamente se assemelha ao que você viveu como experiência. Então, como começamos a mudar tudo isso? Começamos a usar esse próprio sistema de alerta a nosso favor. A gente pega isso, escuta, respeita e faz algo a respeito. E é isso que estou ensinando as pessoas a fazerem. Que ao invés de dizer por que que isso me incomoda, por que que isso me irrita tanto, por que que isso me assusta, ao invés de perguntar por quê, eu estou ensinando as pessoas a perguntar onde exatamente no seu corpo você está sendo impactado por esse momento, esse pensamento, essa situação ou essas pessoas. E isso vai te mostrar toda vez o porquê. E isso vai te mostrar ao saber onde e vai te mostrar o que está acontecendo. Porque se está te afetando lá embaixo, na sua barriga, significa uma coisa. Se está te afetando na região do plexo solar, significa outra coisa. Se está te afetando no coração, na garganta, no centro do cérebro, na sua coluna, nos ombros, existe uma linguagem sendo falada que basicamente está relacionada a níveis de consciência que estão empilhados de acordo com a forma como vibram. Níveis de consciência vibram de formas distintas, com frequências diferentes que podem ser medidas. Então, o seu enraizamento dentro do corpo, o seu enraizamento é uma frequência alfa muito sólida, é o chakra raiz, é a consciência raiz, é aquele sentimento de pertencimento. Sei que esse é meu papel e estou aqui para criar. O próximo passo é: consigo lembrar disso ao interagir com outras pessoas e com as situações da vida, mantendo essa sabedoria e essa capacidade criativa de me relacionar? Consigo manter meu conhecimento de que estou aqui, inteiro, pleno e completo? E aí o próximo passo é a minha identidade pessoal. Se eu acho que sou um ser humano baseado na sobrevivência e nos 5 sentidos, vou ter uma experiência de vida limitada. Mas se eu me reconheço como um ser de energia, um eu quântico que está aqui multidimensionalmente como um criador na minha vida, as coisas começam a vibrar de forma diferente. Começo a traduzir, interpretar e pensar de outro jeito, a ter respostas diferentes e me torno inovador e líder se sei quem sou nesse nível de consciência. Não vou detalhar todos os próximos níveis. Não, continue falando de todos. Acho que estamos no coração. Ok, sim, o mais importante, certo? Então, no espaço do coração, eu sei que sou amor comprimido em forma, porque quando o campo unificado começa a se comprimir em direção à forma física, como dissemos, toda a matéria física é energia comprimida. Passamos por várias compressões até aqui, mas a primeira compressão que é gerada é uma frequência vibracional que chamamos de amor. O amor é gerado. Então, tudo o que é gerado depois disso, na verdade, é baseado no amor. Não estou falando de amor romântico ou de eu te amo, você me ama, ou algo que usamos para negociar. Não é nada disso. É uma realidade, é um reino, é um aspecto da própria vida. É a força criativa. Pense nisso como a beleza que experimentamos quando olhamos para a luz dançando na superfície da água e o vento faz com que ela apenas tremule, ou aquela brisa causando o farfalhar das folhas, ou simplesmente a ideia de olhar para o orvalho na grama pela manhã, ou o que você sente quando olha nos olhos de um bebê, ou quando se conecta olho no olho, ou de coração para coração com alguém.
Existe algo além do que pode ser explicado logicamente. É simplesmente precioso e bonito. E é isso que todos nós desejamos, porque é do que somos feitos e não estamos em contato com isso. Por isso buscamos isso fora, mas na verdade já somos isso, só não sabemos usar a mente para perceber. Esse é o espaço do coração e depois da garganta. Esse nível de consciência é, sabe, baseado no que alcançamos até agora, de uma forma integrada. Minha área da garganta seria um nível de consciência que me permite manifestar o que eu sei ser verdade, que eu tenho pensamentos sobre algo e estou orientado em um lugar de abundância. Enquanto penso nisso, pessoas surgem para me ajudar a manifestar, ou isso acontece exatamente nesse momento. Lá está, o telefone toca, e ali está quem é de fato a solução, não o problema. E o próximo nível de consciência é você, onde está o terceiro olho e a glândula pineal e todos os processos químicos envolvidos nessa abertura. Só através da estabilidade isso é algo bom, e à medida que construímos essa estabilidade e isso acontece, começamos a ver, sentir e perceber nossa multidimensionalidade. Para algumas pessoas isso pode ser como uma experiência xamânica, para outras pode ser experiências meditativas, para outras pode ser apenas momentos de ahá, revelações e assim por diante. Há muito o que falar nessa área, nessas áreas, mas esse é um nível de consciência que podemos alcançar se integrarmos o que está abaixo dele. E então, o chakra coronário tem a ver, sabe, com nossa identidade plena como energia da fonte. Inicialmente, chamaríamos isso de nossa conexão com Deus, ou com o divino, ou com o campo unificado, ou como você quiser chamar. Mas no fim das contas, se realmente soubermos quem somos, somos feitos dessa substância, então não se trata da nossa conexão com isso, mas sim da nossa lembrança da nossa essência. Isso significa que também somos feitos dessa substância divina, por assim dizer. E então há outros 5 níveis de consciência que eu ensino regularmente, que são os chakras 8, 9, 10, 11 e 12. Eu não conheço esses chakras, Eu sei que as pessoas não conhecem eles, e então precisamos fazer. sabe, sobre eles depois do chakra coronário. Eu não sei se tenho nomes para eles, mas isso é parecido com o que fizemos ontem no Substack com nossa comunidade, onde fizemos uma meditação em que Maim e eu exploramos mover a consciência para fora do cérebro pensante e como elevá-la para enxergar de uma perspectiva diferente e se conectar com algo diferente. Bem, o quê? O que acontece acima do chakra da coroa? Então, o oitavo chakra fica cerca de 2 pés acima da cabeça, e ele é a consciência de toda uma, sabe, identidade de um plano para a sua vida, uma estrutura para a sua vida, é considerado propósito de vida e é um estado de revelação. Então, quando despertamos nesse nível, ou acima da cabeça, sabe, o que acontece é que temos revelação. Temos a ideia de despertar para uma outra versão da vida que está fora da mente pensante. Então é por isso que somos tão atraídos por isso em um estado meditativo, porque isso nos eleva e nos tira de todo esse mundo no qual estamos presos. Está nesse nível dos chakras de 1 a 7, mesmo sendo um mundo bonito, quando sabemos até mesmo sobre a existência desses níveis de consciência e centros de chakra, etc. Existe um mundo totalmente novo disponível para nós quando começamos a entrar nisso. E então vemos a bênção da vida, por assim dizer. Vemos que há uma razão para tudo estar acontecendo e, na verdade, queremos que aconteça, para que possamos nos despertar ainda mais. Estamos usando a vida para nos despertar, e esses são o chakra 8 e o chakra 9, lá em cima. Isso é realmente um propósito da alma, que são estados ainda mais elevados de ahá ou de realização. E então existe o chakra 10, que na verdade fica profundamente dentro da terra, abaixo de nós. Onde existimos em nossa anatomia invisível é como se fosse o chakra raiz da nossa anatomia invisível, ou seja, os estados de consciência que existem além do reino físico. Esses níveis de consciência estão vibrando em uma frequência tão alta que não podem existir dentro da dimensão física. Eles têm uma vibração mais alta do que o que pode ser contido dentro do corpo, mas são mensuráveis. E aqui presente, sustentando o espaço para que esses chakras de 1 a 7 possam se curar, se harmonizar e despertar. E isso é algo enraizado que meio que mantém a energia do seu destino divino, do seu verdadeiro estado, o que é inevitável para você. É como a versão terrena do seu eu mais elevado. E nisso, sabe, existe um saber muito profundo, uma sabedoria muito profunda e um amor que é o que eu chamo de um amor maior.
Esse amor sustenta tudo isso. Pense na Mãe Natureza e como ela acolhe toda a vida. Pense na lava derretida. Vamos lá, pense na lava derretida no centro da Terra. Não há nada que você possa jogar na lava do centro da Terra que não vá se queimar e virar lava. Ela abraça tudo, não rejeita nada. E existe uma versão de nós que é tão presente que não rejeita as coisas, porque não se trata de filtrar tudo por segurança, mas sim de abraçar o que é. E se as pessoas começarem a respirar com esse centro de energia que está na Terra, a partir de onde elas se sentam, 2 pés ou mais abaixo, isso começa a adquirir essa qualidade de lava derretida, um amor maior, se preferir. É como se fosse: eu vou estar presente com tudo, vou aprender com isso, vou abraçar e vou me tornar curioso. Porque se eu não tiver medo, vou ficar curioso. Se eu for curioso, terei menos medo. Essa é nossa verdadeira natureza. Então, esse é um estado de consciência que nos permite, como criadores da nossa própria vida, sermos eficazes em criar a nossa própria vida. Quando eu não estou com medo, eu fico pense nisso como super centrado. E quando eu estou super centrado, eu vou estar disponível, eu estou disponível. Eu não estou filtrando tudo por segurança e sobrevivência, nem competindo, ou me comparando, ou fazendo todas aquelas coisas que a gente faz quando não está centrado e presente de verdade. E então o chakra 11 o 11 e o 12 são, eu gosto de ensiná-los em ordem reversa, porque o 12 é a presença de quem você é. É isso, é o eu divino ou o eu superior. Muitas pessoas dizem, meu eu superior me disse, ou meu eu superior me guiou a fazer isso, aquilo ou outra coisa. Então esse chakra 12 energeticamente, eu poderia descrever assim, se tivéssemos um lençol grande e apenas o pendurássemos, ele ficaria aqui. Se eu viesse por trás do lençol, segurasse, beliscasse e puxasse uma parte em direção à outra, é isso que a ciência mostra que realmente somos. No campo da consciência, nós somos apenas um beliscão, uma ondulação, uma dobra sobre si mesmo desse campo unificado. Então, nós não estamos apenas conectados a Deus, nós somos feitos dele. Somos apenas uma versão comprimida em um universo holográfico. É isso que somos. Esse é o chakra 12. Quando você faz esse movimento de pensar, a energia interna começa a se mover. E esse movimento é o chakra 11, um princípio cósmico de manifestação ou encarnação, que é o movimento dessa energia, sabe, até chegar à forma física. Então, esses estados superiores de consciência, quando começamos a respirar com eles e aprendemos onde eles estão localizados e como podemos senti-los, o chakra 11 aparece em nossas mãos e pés. É por isso que, quando as pessoas começam a meditar ou se inspiram com alguma coisa, elas sentem calor nas mãos, ou os pés formigando, ou os pelos do braço e da nuca se arrepiam. Tudo isso, na verdade, acontece porque estamos estimulando esses estados cada vez mais elevados de consciência, que também fazem parte de quem somos. Então, quando você junta tudo isso, temos isso. Eu sou feito dessa presença, eu sou feito do campo unificado e estou tomando forma como amor e aterrissando profundamente na Terra como o centro do meu alvo. É onde eu aterrisso e então eu me elevo. E à medida que eu me elevo até o chakra 9, começo a mover essa energia em um padrão específico. E eu tenho uma imagem disso. Aqui temos todo esse chakra 12. Este somos nós, certo? O chakra 8 fica logo acima da cabeça. Aqui estão os 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, que já conhecemos. Depois vem o 8 e o 9. E o 10 fica bem lá embaixo. E então o 11 é toda a energia da consciência aqui dentro. E esse 12 é aquele pensamento no tecido de que estou falando. Então essa é a nossa anatomia invisível. Quando conversamos com Gabor Maté sobre, sabe, quais doenças vemos, quais males percebemos, quais problemas tendemos a ver no corpo, que em muitos casos são um indicativo certo do que está acontecendo em um nível mais profundo. E claro, Gabor Maté fala em um nível bem diferente do que discutimos aqui. Mas, sabe, a primeira coisa em que pensei foi: existe essa estatística de que mulheres que sofreram abuso sexual frequentemente tendem a ter problemas nas partes do corpo que são mais íntimas. Certo? E você ouve isso com frequência. Isso não significa que toda mulher com endometriose ou câncer de ovário, Deus me livre, tenha necessariamente passado por isso. Mas eu queria saber se você pode falar um pouco sobre os diferentes níveis de energia. Eles estão refletindo coisas que estão acontecendo nesse nível de integração, e pessoas como Louise Hay, sabe, que tem uma enciclopédia do corpo inteiro.
e, sabe, meio que extraem significado disso. Ah, se isso está acontecendo no seu cotovelo, se isso está acontecendo no seu joelho esquerdo, sabe, esse é o tipo de análise que podemos começar a fazer de uma forma mais clínica para dizer, nossa, o que está bloqueado? Onde? Sim, absolutamente. Sim, um sonoro sim. Então, eu fui criado, meu pai foi um pioneiro na medicina energética. Nos anos 70, ele desenvolvia formas de trabalhar o fluxo de energia para sincronizá-lo e harmonizá-lo no corpo, justamente por esse motivo que você mencionou. E por volta da época em que abri minha clínica, fui para a faculdade, me tornei médico e abri minha clínica, blá blá blá. Foi mais ou menos nessa época que Louise Hay lançou esse livro. Meu pai criou um sistema para reconhecer isso. Certos padrões no corpo, onde a energia foi bloqueada, podem ser rastreados até determinados estados emocionais que não foram resolvidos e foram suprimidos nos tecidos, porque essa energia precisa ir para algum lugar. Se a expressarmos, metabolizarmos ou realmente a queimarmos, essa energia se dissipa. Caso nada disso ocorra, é suprimida. E quando essa energia é suprimida, o que acontece é que existe uma frequência vibracional associada à parte do corpo relacionada a isso, porque o corpo continua comprimindo e comprimindo até se manifestar na forma física. Cada parte, cada sistema do corpo é baseado em uma determinada frequência vibratória. Então, como estávamos dizendo antes, o sistema imunológico, bem, estávamos falando sobre ossos versus emoções, mas o sistema imunológico opera em uma determinada frequência. Os sistemas regulatórios vibram em uma determinada frequência. O sistema cardiovascular, o sistema nervoso, o sistema esquelético, etc., todos eles têm vibrações diferentes. Órgãos e glândulas vibram em frequências distintas e suas localizações no corpo se relacionam com o sistema de chakras e níveis de consciência. Se esses níveis de consciência estão turbulentos, certamente alguma área do corpo está se desligando. Isso pode sim ser correlacionado. Então, quando Louise lançou seu livro, eu estava usando a técnica do meu pai chamada sincronização bioenergética. Usamos padrões corporais, analisando do fim ao início para identificar a origem das perturbações que fizeram essa pessoa entrar em bloqueio. Então podíamos ver um padrão e depois olhar em um quadro, e lá estaria escrito abandono, ou olhávamos em um quadro Uau! e estaria escrito frustração, ou consultávamos esse quadro que ele havia correlacionado. Então comecei a ler o livro dela e estava correlacionando perfeitamente com o que meu pai estava desenvolvendo. Eu conferia isso com cada cliente e eu atendia, sabe, 50 ou 60 pessoas por dia na época mais movimentada na clínica. Mas desculpe, era muito tempo, muitos sujeitos, se você quiser, em um experimento para correlacionar dados. E enquanto eu fazia isso, havia uma correlação tão grande, eu percebi que esses praticantes, que eram um grupo de pessoas que estavam reunindo informações para Luiz publicar neste livro, estavam chegando à mesma conclusão que meu pai havia chegado, só que você sabe, cada um do seu jeito, trabalhando e chegando a esses pontos em comum. Então, a resposta curta para o seu comentário ou, sabe, um complemento ao seu comentário é essa. Definitivamente existe uma correlação quando alguém, sabe, não está ativo em um desses 12 níveis de consciência sobre os quais estamos falando agora. Quando a pessoa se fecha dessas maneiras específicas, definitivamente haverá consequências físicas em termos de alergias e asma, problemas digestivos, questões hormonais, desequilíbrios químicos e até questões de personalidade e incapacidade de se curar. Tudo isso está relacionado aos níveis de consciência. O corpo é um reflexo da nossa consciência. Se algo não ocorre em nossas vidas, como a cura, é porque não acontece em nosso corpo. Se não ocorre em nosso corpo, é porque não ocorre em nossa consciência, pois tudo é consciência. Também estou pensando, sabe, nas doenças autoimunes e em quantas mulheres, em especial, estão carregando esse peso de o próprio corpo atacar a si mesmo, não é? Tenho certeza de que você vê isso muito no seu consultório. Gostaria de saber se você pode falar um pouco sobre esse momento tão específico e significativo em que você passou por um tipo de despertar espiritual. É como se estivesse acontecendo agora mesmo. É tão vívido na minha consciência. Eu comecei a ter essas experiências há 25 anos.
E então, o que aconteceu foi que eu estava muito estressado e estava tendo enxaquecas, e eu estava procurando uma solução, mesmo que eu pudesse ajudar outras pessoas na clínica, sabe? Um paciente vinha e eu conseguia ajudá-lo com as dores de cabeça de enxaqueca. Mas, sabe, eu realmente estava lutando com as minhas próprias dores, e chegou ao ponto de eu faltar ao trabalho 1 ou 2 dias por semana, ficou tão intenso assim. Então, eu procurei a meditação para tentar lidar com esse padrão de dor que estava acontecendo, e eu instantaneamente comecei a ter, sabe, experiências transcendentes, experiências na meditação. Espera um segundo. Você está sendo muito casual ao dizer que começou a ter experiências transcendentais instantaneamente. Sim, é assim. Você estava praticando MT? Que tipo de meditação você estava fazendo que levou a experiências espontâneas com o universo? Eu sei, eu estava em um grupo de pessoas, havia talvez 300 pessoas na sala, muitos deles eram meditadores de MT, mas eu não tinha nenhum treinamento em meditação. E o resto, sabe, provavelmente metade das pessoas, ou talvez um terço, eram meditadores de vários tipos, mas era uma reunião de muita gente. Eu estava entoando cânticos, na verdade. Nós estávamos participando, eu nunca fui alguém de cantar, sabe, nem público de cantar ou algo assim, de jeito nenhum. E mesmo assim lá estava eu, sabe, eu só pensei, ok, vou entrar nessa. Eu simplesmente fui atraído por isso. E então eles estavam entoando algo. E nisso eu não sabia sânscrito. E esse era um cântico em sânscrito. Eu não sabia como segurar o tom pelo mesmo tempo que eles seguravam nessa gravação com a qual a gente estava, sabe, trabalhando. Então eu tinha que realmente me concentrar. E o que eu fazia era tentar aprender as palavras e segurar o som, pelo tempo que era para segurar, deixar ele passar pelo meu corpo e manter a cadência, junto com todo mundo na sala. Eu estava muito focado porque não entendia as palavras nem seus significados, e era preciso fazer respirações longas, lentas e profundas de forma repetitiva. Então era uma receita perfeita. Claro, era disso que os cânticos se tratavam. E eu instantaneamente estava, sabe, em outra dimensão. E eu senti uma vibração que era muito parecida com a ansiedade. É por isso que eu sei o que sei sobre a ansiedade, que ela não é o problema. Na verdade, é uma solução se apenas passarmos por isso e treinarmos para estar nesses momentos. Senti isso e de repente eu estou em outra dimensão. E eu fui elevado bem acima da terra. Eu podia ver a terra abaixo de mim, do tamanho de uma bolinha de gude. E eu estava inserido nela até o que seriam meus joelhos, mas eu não tinha joelhos. Eu não estava em um corpo físico, mas eu era eu. Eu era um raio de luz, melhor forma de descrever. Mas eu era eu. Eu me sentia como eu mesmo aqui conversando com você. E eu podia ver dentro, eu podia ver em todo lugar. Eu via em todas as direções ao mesmo tempo, envolto por uma luz intensamente brilhante, 10 vezes mais forte que o dia mais claro do deserto que já experimentei. Mas não era uma luz daquelas que você quer, sabe, se esconder dela. Era como se estivesse aqui e eu pertencia a ela. E havia esse horizonte que toda vez que eu respirava e eu tinha livre arbítrio, eu podia respirar fundo ou respirar de leve. Mas toda vez que eu respirava, esse horizonte lindo simplesmente se erguia como as asas de um gigante, acho que as nadadeiras de uma raia gigante flutuando, sabe, nadando sob o mar, tudo em câmera lenta. Conforme eu inspirava, ele simplesmente se erguia, e conforme eu expirava, ele simplesmente baixava e se recolhia até o seu ponto de repouso. E conforme eu respirava de novo, ele, sabe, continuava subindo e descendo assim. E era tão bonito. Havia uma luz brilhante acima desse horizonte que se erguia e uma luz brilhante abaixo de mim. Eu podia ver atrás, na frente e embaixo, eu podia ver a terra e essa espécie de vastidão eterna ao meu redor, mas era uma luz brilhante. E eu sabia que essa era a verdade de quem eu era, de quem nós somos. E eu sabia que, sabe, eu imediatamente percebi, isso é quem nós somos. É isso que realmente está acontecendo. E esse projeto em que eu estava lá embaixo, na terra abaixo de mim, era só algo que eu estava fazendo. Não era eu de jeito nenhum. Era só como o lugar por onde meus pés andavam. Era um projeto do qual eu fazia parte. E eu sabia que isso era, sabe, eu sempre estive lá e que esse era o meu lar, era isso.
e que eu podia projetar minha consciência em vários lugares, mas eu estava fazendo essa coisa, sabe, essa coisa humana, física, nesse momento, e não havia nada quebrado, não faltava nada, não havia nada de errado, não havia nada a conquistar, nada para me tornar. Não era isso, não se tratava disso. Quanto tempo você ficou lá? Eu não sei. Eu sei que quando voltei para a sala, o canto estava chegando ao fim. E, de, de- sabe, eu abri meus olhos e o professor que estava, você sabe, liderando aquilo, eu só abri meus olhos e eu apenas olhei para frente. E aquele professor estava com os olhos fixos em mim, como se soubesse o que estava acontecendo. E bum, sabe, eu soube naquele momento que minha vida tinha mudado para sempre. Eu não fazia ideia de nada, eu nem pensava além daquilo. Eu só sabia que, ok, tinha algo a mais ali, sabe? E agora, nos dias e semanas seguintes, eu tinha absorvido essa vibração muito elevada. E levou muito tempo para eu conseguir integrar isso e conseguir estar no mundo. E então, minha vida se tornou um laboratório vivo sobre como, em primeiro lugar, ficar confortável com quem eu acabei de reconhecer que sou, não apenas mental e emocionalmente, mas também em nível energético. Meu corpo estava mudando rapidamente. Minhas dores de cabeça por enxaqueca desapareceram, nem preciso dizer, mas eu também curei uma escoliose com a qual nasci ao longo dos meses seguintes. E o que aconteceu foi que, sabe, isso começou a mudar e reorganizar a forma como eu estava funcionando no mundo. Porque aquela pessoa defensiva, cautelosa e protetora que estava criando as dores de cabeça, agora não era mais a única comandando tudo. E essa parte estava ficando em segundo plano e, na verdade, começava a desaparecer diante do surgimento de algo novo. E o que estava surgindo era aquela versão de mim, sabe, nesse estado mais elevado, que agora estava ressoando com o eu que estava aqui na Terra. E à medida que isso continuou a se desenrolar ao longo das últimas 2 décadas, isso me trouxe muitos insights, perspectivas e percepções que eu nunca imaginei que um dia conheceria, pois não aprendi isso em livros nem na formação médica. Elas estão muito além desse campo do conhecimento. É mais como um inerente sabedoria que existe, sabe, como pano de fundo das nossas vidas aqui na Terra, que eu sinto que é por isso que consigo falar sobre colocar as coisas em outra perspectiva, porque estou muito desperto e consciente disso. Essa versão alternativa, né, alternativa ou diferente da vida que está, sabe, na base de cada um de nós. Eu tenho uma imagem que é muito interessante, talvez eu possa mostrar. Ela não faz jus de forma alguma, mas é só uma maneira de a gente visualizar na nossa mente. Claro. Certo, então algo assim foi canalizado por alguém nos anos 20. Nunca tinha visto isso quando tive essa experiência. Eu vi isso logo depois que tive a experiência e as lágrimas simplesmente escorreram pelo meu rosto, porque eu sabia que outra pessoa já tinha estado lá onde eu estive. Eu sabia que não estava perdendo a cabeça, ou sabe que eu não era o único, ou algo assim. Então, é quem achamos que somos. E esse é um sistema energético sobre o qual estou falando, que acontece esse campo tórico que mencionei antes. E isso não é apenas um campo, é um campo de energia vivo e em movimento. E essa energia vem disso para a Terra, sobe e circula ao redor repetidamente. Esse campo de energia existia antes do corpo físico. Nós éramos esse campo antes de termos um corpo. É assim que construímos o corpo físico dentro dele. Esse campo pode ser medido no embrião em desenvolvimento no útero. E então eu me iluminei bem aqui. Então, essa consciência é esférica, parece um círculo ao redor deles, mas é um reino, certo? E então eu era esse raio de luz que atingiu a Terra e estava fazendo tudo isso aqui, estava fazendo essa coisa. Então, essa é uma imagem que outras pessoas que tiveram essa experiência também tiveram. A ideia é que essa é uma imagem universal, ou uma experiência universal, que você precisa estar em contato com esse nível de consciência. A ideia é que outras pessoas também acessam isso, obviamente de maneiras diferentes. Sim, sim. E quando eu vi essa imagem, mas ela não tinha toda essa coisa de toroide nela, tinha apenas uma pessoa em pé ali. Mas tudo isso e a luz violeta estavam lá. Toda essa coisa do raio estava acontecendo igualzinho.
Então eu criei a minha versão. Aí eu vejo aquilo e vejo isso, e aí eu entendo. E eu já vi representações disso. Eu também levo pessoas agora para locais sagrados ao redor do mundo, e essa é uma das coisas, uma das muitas coisas que eu faço. Mas 1 ou 2 vezes por ano, eu vou a um local sagrado diferente e levo pessoas até lá. E quanto mais fundo você entra em alguns desses locais, você pode ver representações dessa mesma coisa que está sendo representado e que tem ocupado um espaço muito elevado, um espaço na consciência. Que tipo de lugares você leva? Tipo, pra onde você leva as pessoas? Podemos perguntar? O que estou pensando agora é que faço uma peregrinação pelos lugares de Maria Madalena no sul da França, e nós visitamos muitas, muitas catedrais e trabalhamos com algumas das estátuas e murais e, você sabe, até mesmo a decoração dessas belas catedrais são todas representações do que eu sei que as pessoas tiveram que passar para acessar essa consciência crística, ou no Oriente, na Índia, a consciência búdica. Esses símbolos estão lá, retratando esses mesmos níveis de realidade dos quais nos tornamos conscientes à medida que incorporamos esse estado superior. Então eu fui direto para isso naquele momento de meditação e canto, mas de lá para cá tenho trabalhado para trazer isso para o corpo, certo? Incorporando isso. Em vez de ter, sabe, o êxtase de entrar na meditação e aproveitar esse reino, meu foco de vida tem sido unir esses reinos e permitir que isso esteja aqui. Então, em vez de céu e terra, ter um céu e terra que vivemos como um só e permitir que esses dois se tornem um só. Porque o que aconteceu na minha vida como consequência de fazer isso foi mudar completamente a minha disposição, minha identidade, como sou nos relacionamentos, como sou no mundo, como a abundância flui para a minha vida e como eu sou agora, sabe, parecido com o que estamos falando, não é o pior cenário, rainha. Não estou sempre tentando descobrir, planejando e me preocupando, mas sim gastando meu tempo e meus esforços enquanto estou neste planeta. Compartilhar o que eu sei que é verdade e permitir que as pessoas se acalmem com isso, porque certamente fomos condicionados a não ser assim, a não ter acesso, sabe, a isso, a essa multidimensionalidade. Então, quando vi que outras pessoas já tinham estado lá, sabe, é tão estranho porque foi uma experiência tão incrível, uma experiência elevada. Pensaríamos que você nunca precisaria de validação para nada. De novo, mas porque eu ainda estava funcionando no meu antigo eu e nos circuitos dos meus padrões, isso validou minha experiência de alguma forma ver que outra pessoa já tinha passado por isso. Eu pensei, ah, beleza, eu estou bem, sabe, tão bem quanto alguém pode estar quando se acende nesse espaço, né? A gente pensaria que nunca mais precisaria questionar nada, mesmo assim, há muitos padrões ainda muito enraizados. Demorei para construir a estrutura necessária para sustentar essa versão de alta frequência de mim mesmo no corpo físico. Isso requer, eu posso te mostrar um close disso. É isso que acontece com as pessoas. É assim que todo o campo tórico deveria funcionar. Deveria ser essa expressão perfeita de, sabe, possibilidade. Vou te mostrar outra imagem, onde projetamos isso numa tela de cinema e entramos no filme. É o que a maioria faz. Essa energia divina está descendo, a fonte está descendo, tocando a terra e subindo. À medida que fomos abandonados, abusados ou tiramos conclusões sobre amor ou vida, acabamos nos fechando de certas formas. E agora essa energia ascendente precisa contornar o que está acontecendo dentro de nós. E esse desequilíbrio cria uma distorção no campo. Agora esse indivíduo está nesse campo distorcido e, ao olhar para fora, enxerga uma realidade distorcida. Eles percebem uma realidade que mostra não ser seguro, que não estou bem e nunca é a meu favor. Não posso confiar, tudo é por isso. É nisso que trabalho com as pessoas. Vamos montar a estrutura para essa transição. É isso que ocorre com quem estuda e trabalha com isso. E muitos deles estão tendo essa experiência transformadora, porque quanto mais a gente se move disso para isso de novo, mais começamos a ressoar numa frequência onde isso pode se relacionar com isso. Eles são compatíveis em vibração.
Antes disso, se estivermos operando assim, não tem como o seu maior potencial criar raízes dentro desse sistema, porque estamos agitando as energias de uma forma comprometida, tudo por causa das nossas crenças, da nossa história e de tudo que está armazenado na nossa memória subconsciente. Eu tenho uma pergunta bem prática. Eu tenho 2 familiares muito próximos que sofrem com enxaquecas horríveis, horríveis. Dada a sua experiência com enxaquecas, você percebe algum padrão entre as pessoas que têm esse problema? Sim, quando olhamos para as enxaquecas, este é o padrão em que a energia flui. Ela desce, atinge a terra, sobe e sai pelo topo da cabeça e ao redor e entra pela raiz. E então, o que estava acontecendo comigo, que foi o que me deixou curioso sobre o que acontecia com os outros, era que eu não estava enraizado em mim mesmo. Eu não estava enraizado em mim. Cresci com pais muito brilhantes, o primeiro e o segundo da turma deles se formaram, se casaram, tiveram filhos, e eu fui um deles, certo? Então, meu pai era um cientista brilhante, sabe, inventor e etc. E uma das coisas que ele aprendeu muito cedo, lá nos anos 70, sobre bioenergética e que se provou verdadeira, é que a energia que está em ascensão, quando ela é bloqueada, ela se acumula embaixo desse bloqueio. E é aí que sentimos dor. Quando alguém sente dor de cabeça, é porque a energia que sai do topo da cabeça não consegue se enraizar. Então ela se acumula na cabeça. O que acontecia comigo era que eu não estava desperto no meu enraizamento e não sabia quem eu era. Eu estava tentando ser uma boa filha, tentando ser uma boa irmã, tentando ser uma boa cidadã, ser um bom parceiro, ser um bom médico e assim por diante. E isso é muito esforço e é muito cansativo e isso nos desarraiga. Sabe, nunca conseguimos realmente ser essas coisas. Podemos agir assim e contribuir, mas não sentimos nossa bondade tentando ser bons. Na verdade, não estamos nos permitindo já ser isso. Temos que sair da nossa bondade para tentar ser uma boa pessoa. Então, sabe, estamos fazendo tudo ao contrário e há razões para isso. Mas para responder a sua pergunta, existe um enraizamento, né, um conhecimento de si mesmo que não está totalmente incorporado. E por isso essa energia não consegue entrar aqui. Ela não consegue vibrar para voltar. É uma frequência muito alta, não consegue ressoar aqui porque estou fechado no meu enraizamento e por isso tem uma vibração densa acontecendo ali. Então essa energia se acumula na cabeça e, nossa, se acumula mesmo. Em relação a todas essas conversas sobre energia e todos os lugares que podemos acessar e trabalhar, como funciona a cura à distância? Sabe, eu entendo pessoas impondo as mãos e coisas assim, mas o que você está acessando quando está curando alguém à distância? Sim, maravilhoso. Dei um curso no último fim de semana sobre cura à distância, com participantes do mundo todo, e as experiências ao trabalhar com isso são inegáveis. É realmente muito bonito. Então, quando você pensa sobre o campo unificado, ele é esse pano de fundo tão sutil, a energia é tão sutil que é o pano de fundo de tudo. Ok, é onde tudo existe. Existe uma frequência em você que é idêntica à frequência em mim, as vibrações cada vez mais elevadas com as quais começamos a trabalhar. Aqui está algo que pode ser útil. Ok, aqui estamos fisicamente. E então essa linha roxa é onde os chakras existem. E essa aqui, a azul, é o corpo emocional. E este é o nosso corpo mental. E este é o espiritual, com diferentes camadas do nosso corpo. Chakras 8 a 12 estão aqui, sendo o 12 a vibração mais alta. Este aqui continua para sempre. Certo, essa é a folha de que eu estava falando, certo? Então isso vai direto para você. E o seu 12 se torna o seu 11, o seu 10, o seu 9 ou 8, até chegar à sua forma física. Então, se eu puder vibrar bem aqui, se eu puder trazer minha consciência e sintonizá-la com a presença sutil e amorosa de, você sabe, pense nisso como Deus, fonte divina. Tipo, como seria se eu simplesmente me permitisse mergulhar nos céus? E se eu não precisasse conquistar meu caminho para os céus? E se eu fosse feito disso? E se existisse uma versão de mim que eu pudesse acessar, sintonizar com a sutileza que é a energia que compartilho com você? E se eu pudesse fazer isso, e nós podemos, com certeza, nós podemos fazer isso. Fomos feitos para isso, somos feitos disso. E então, quando acalmamos a mente o suficiente e mergulhamos nessa essência, começamos a elevar nossa vibração, e isso simplesmente começa a se manifestar aqui. E sendo assim, é igual a você.
Então, se há algum distúrbio no seu sistema baseado na sua história ou em qualquer coisa em que você esteja envolvido na sua vida, e há uma distorção no seu campo, se eu transmitir essa energia da fonte e sintonizar nessa frequência e trouxer você para a minha consciência ao mesmo tempo e conseguir manter, sabe, essa presença, esse amor maior ao qual eu estava me referindo, é como fazemos isso. É tão magnetizante esse amor maior que ele nos mantém nesse estado, mesmo que eu esteja trazendo você para a minha consciência ao mesmo tempo. E então, enquanto eu estou transmitindo essa energia de fonte, esse modelo de incondicionalidade, para que o bem maior seja feito para você, isso permite que o seu campo seja beneficiado por algo mais incondicional do que você sabe, talvez ele tenha sido exposto antes, o que permite que você se desfaça dos problemas que você tem carregado no seu campo. O que te prende às distorções que te adoecem física, mental ou emocionalmente. Então, isso permite um modelo de aperfeiçoamento para estar presente para você em maior intensidade, porque ali estão pelo menos dois de nós, você e eu, focando no seu bem-estar, na sua cura. E então, quando isso acontece, recebemos isso de dentro e de fora. Nós meio que ficamos cercados por essas energias dissonantes. E como um subproduto, seu campo começa a vibrar de uma forma que você sabe fica cada vez mais próximo daquele modelo de perfeição. É como se a gente removesse um entrave para você, e então seu sistema pode começar a se autocurar de novo. Ele só ficou preso em um padrão que só precisa de uma ajudinha. Mas sabe, se ninguém anda por aí dando atenção a essas versões de frequência vibracional de si, então elas nunca são amplificadas. Elas ficam ali, adormecidas, ninguém as utiliza. E é por isso que a humanidade fica correndo para lá e para cá como se precisasse de ajuda, mas a ajuda está bem aqui. É só que a gente nunca ativou isso, nunca incorporou, integrou e utilizou por causa dos nossos sistemas de crença que são direcionados para outra coisa. Você precisa tomar um comprimido, receber uma injeção ou passar por cirurgia. Muitas vezes seguimos soluções automáticas por hábito, mas felizmente as pessoas estão despertando. Qual é a sua mensagem sobre o amor? Porque isso permeia tantos aspectos do trabalho energético e é um conceito tão profundo, significativo e mais amplo para abraçar. O que você deixaria como mensagem sobre a aplicação do amor como um mecanismo para acessar esses níveis mais profundos de nós mesmas e para a cura? Ótima pergunta. Acabei de escrever um livro que inicialmente se chamaria Despertando através de um Amor Maior. E nós decidimos trazer anatomia e estrutura para ele. Então ele se chama A Anatomia do Despertar e será lançado na primavera de 26. Então eu acho que isso tem um papel enorme. Eu escrevi um livro inteiro sobre isso. E é a nossa verdadeira natureza. E não é algo que precisamos buscar. O fato de acharmos que precisamos obter amor e receber amor é o que nos mantém presos nesse mundo de dualidade e insuficiência. E a falta de cura, a ansiedade e todas as coisas que se desdobram nos padrões de doenças e condições sobre as quais falamos hoje. E por isso eu acho que é tão grande quanto se possa imaginar. E eu sei que o amor está no corpo. O amor incorporado é diferente do amor negociável, do amor romântico, do amor de barganha. Então, o que estou ensinando as pessoas a fazer é receber essa energia que está fluindo para esse sistema de campo tórico que é você. É amor, é isso que é. É esse contínuo divino, a linha condutora da série de compressões, que nos trazem para esta dimensão física. Se eu pudesse dar uma qualidade a isso, seria amor divino, é amor. Então, né, o que eu gostaria que as pessoas fizessem é começar a ser o amor, sentir isso no seu corpo. Antes de tentar levar o amor para as situações, sabemos que ele cura relacionamentos, problemas de comunicação e o corpo físico. Sabemos que o amor desempenha um papel na nossa capacidade de manifestar e assim por diante, porque é a vibração mais alta em que podemos vibrar e ainda assim estar num corpo físico. Então, é uma frequência muito alta, é algo muito abrangente, por assim dizer. Mas o que eu incentivo as pessoas a fazerem é imaginar o amor que você gostaria que o mundo conhecesse.
Pense no amor que você deseja, aquele pelo qual negocia e se irrita com seu parceiro por não receber ou que seus pais não souberam demonstrar. Vamos assumir responsabilidade sobre isso. Como é esse amor? Como ele se sente? Se não conseguisse descrever, mas apenas sentir, como seria essa sensação? E praticar, sentir isso no seu corpo todos os dias, tantas vezes por dia, quanto você conseguir se lembrar e, sabe, reservar 5 minutos antes de sair da cama só para praticar isso. E então, sabe, quando você começa a praticar esse amor maior, isso se torna a sua natureza original, porque é a sua primeira natureza e fica facilmente acessível em um instante. Tudo o que você precisa fazer é colocar sua atenção, pronto, bem ali, aí está. E pode levar um tempo para você desenvolver esse relacionamento com sua mente, porque sua mente tem sido, sabe, meio rebelde, meio selvagem, e você está trazendo ela de volta para casa através desse amor e trazendo sua mente para o seu corpo e sentindo esse amor. E o que acontece é que você muda em um nível celular, sua mente começa a ser atraída de volta para si, em vez de operar sozinha por aí. Agora ela está aqui para exaltar seu verdadeiro eu amoroso. E nós nos curamos quando começamos a fazer isso. E ancorar-se no corpo, existem maneiras de aprender a fazer isso que são muito fáceis de praticar. Nunca havíamos unido as peças assim, priorizando o amor, que sempre foi marginalizado como valor. A gente pensa, você não é inteligente. Se você for amoroso demais, vão passar por cima de você como um capacho. E não é nada disso. Não é nada disso. Na verdade, é exatamente o oposto. Bem, muito obrigada. Onde as pessoas podem saber mais sobre você e o novo livro? Ah, ótimo. É bem fácil me encontrar. Doutora Sumortar, mortar.com. E, sabe, eu tenho um canal no YouTube e todas essas coisas que você pode encontrar no drsuemortar.com, que é um site que vai te dar uma navegação por vários tipos de cursos. Se você é praticante e quer aprender a ser um praticante melhor de medicina energética, existe uma escola de consciência superior. Há uma escola de Body Awake Yoga, onde estamos ancorando essa consciência no núcleo do corpo e construindo os circuitos rapidamente para realmente conseguir sustentar a grandiosidade do nosso ser. E o novo livro será lançado em março de 2026, que já está chegando. E haverá todo tipo de informação sendo divulgada sobre isso. Se quiser ser avisado quando acontecer, é só nos avisar e se inscrever. Tem uma meditação que você pode fazer, claro, só para você sentir na prática do que estou falando. E é isso. Estamos aqui para você em todos os sentidos. Muito obrigada, foi um prazer conversar com você. E realmente apreciei o seu tempo. Vamos levar esse amor conosco. Então, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Foi uma alegria estar com vocês. Conversa maravilhosa e obrigado pelo que fazem pela humanidade. Aqui está o que eu vou dizer. Tem muitas coisas que eu não entendi sobre o que a doutora Sue Mortar estava dizendo, mas vou focar nas coisas que eu entendi. Havia muitas semelhanças na conversa sobre meditação com muitas pessoas com quem conversamos, em termos de não necessariamente frequências vibracionais, certo? Mas estados de ondas cerebrais. E isso é algo que sabemos que é mensurável. E não quero dizer que é mensurável no sentido de que posso provar. Eu preciso provar. Quero dizer, podemos obter informações sobre o que está acontecendo em nível elétrico no couro cabeludo do cérebro, certo? Quando dizemos, esses são os tipos de ondas, essas são ondas alfa, essas são ondas beta, essas são ondas teta, certo? E eu realmente adoro essa ideia que eu acho que meio que incorpora algumas das mais. Você sabe, coisas espirituais que ela estava falando. Essa noção de que todos nós viemos de uma folha em branco. Todos nós viemos de algo bonito. E quando você pensa nos desafios em que alguns de nós nascem, ou na cultura em que muitos de nós nascem, ou na classe em que nascemos, certo? Sejam quais forem as circunstâncias políticas, se você cresce em um lugar onde há conflito, certo? A parte de você que se origina quando você sabe o espermatozoide encontra o óvulo, certo? Esse você é puro. É amor. É amor, é a representação mais pura da pessoa que você se torna depois. Quando penso nos estados das ondas cerebrais, vejo que eles ficam em um lugar especial que permite esse contato. Quando você está em um estado meditativo profundo, especialmente nesse tipo de meditação com canto, movimento e respiração, é quase como a respiração holotrópica. É como se você estivesse forçando o cérebro a entrar em um estado diferente.
É isso que eu consigo entender sobre esse lugar que ela diz que todos nós podemos acessar. Sim, e nesse lugar podemos falar sobre o tipo diferente de pensamento que está disponível para nós. Correto. Falamos muito no podcast sobre a natureza da reatividade, como nos comportamos em cada momento. E muito do nosso passado está influenciando como percebemos o presente. Acreditamos que, ao estarmos em um estado reativo, deveríamos tomar decisões nesse momento, não é? Tipo, quem já tentou gritar com alguém quando está agitada, né? Não funciona. É como tentar ler o rótulo da garrafa estando dentro da garrafa, né? Eu gosto desse ditado. Essa ideia de onde está. Onde fica o lugar de onde vem o pensamento calmo? Onde fica o lugar de onde vem a consideração pela perspectiva do outro? Onde fica o lugar de onde você diz, poxa, pessoas machucadas machucam? Esse não é o mesmo lugar de quando alguém te corta na estrada e você grita. Esse não é seu eu superior. Então, se você vai falar sobre seu eu superior, seja de um lugar literal, claramente de onde a doutora Sue Morter está falando, mas eu digo até mesmo de um lugar conceitual, tipo, o que uma versão mais elevada de mim faria nessa situação? Como a melhor versão de mim reagiria? E ter a opinião ou o sentimento, na verdade, é um pensamento que cria um sentimento que o universo está aí para nos ajudar de alguma forma. É, tipo, sentir-se apoiada, sentir que alguém, sabe, está do seu lado. É o seguinte, sei que falaremos mais sobre isso no Substack Live ao lançar esse episódio. Quero saber tudo o que você sentiu que fez sentido para você durante o tempo em que trabalhou com energia. Porque quando ela começou a falar sobre, sabe, sentir energia nas mãos, isso tem muito a ver, né? O que o Reiki faz é justamente aprender a focar essa energia, certo? Penso no quanto isso ressoou com a sua experiência. Na verdade, eu tenho uma lista, tenho uma história incrível que você não vai acreditar sobre o tempo que passei morando no ashram, quando convidei um amigo e o que aconteceu com ele durante uma meditação. No ashram, a meditação de meia hora 2 vezes ao dia. Levei um amigo para a meditação em grupo e vou contar essa história no Substack. Mas a primeira coisa que eu vou falar sobre as energias em um segundo, a primeira coisa que foi uma semelhança entre o diagrama que ela mostrou. E se você estava ouvindo e não viu o diagrama, o que ela mostrou foram os círculos de energia que estão que acontecem, certo? Você conhece o campo toroidal? O Thor. Quanto tempo faz isso? O campo toroidal é como estar no centro de um bagel, com ele ao seu redor. 2 bagels, um de cada lado, como se estivessem sobrepostos. Bem, o formato real é um bagel, e aí existem essas 2 rotações dentro do bagel. Sim. Ok. Então, quero dizer, algumas pessoas diriam rosquinha, mas eu escolhi bagel. Então, o que ela mostra são basicamente esses bloqueios. Sim, o vírus. Mas ele dá a volta toda. Sim, exatamente. Então, quando eu ouvi isso, eu pensei, é disso que o Michael Singer fala. Lixo. Ele diz que estamos cheios de lixo. Você está falando que a gente carrega experiências dolorosas e o que outras pessoas chamariam de bagagem, as histórias que contamos, e ele quer que a gente associe isso a coisas que realmente não são úteis e precisam ser descartadas. Correto? Em vez de pensarmos que estamos todos cheios de lixo. Sim, é exatamente isso. E aí ela vai um passo além e diz que isso está impactando o fluxo de energia que mantém você vivo, a fonte de energia. Sabe, existe essa fusão entre os físicos, pessoas da área de energia, e a comunidade médica que está tentando, sabe, entender melhor como as células funcionam. O que é que nos anima e nos dá energia? Por que algumas pessoas se curam e têm esses resultados milagrosos, enquanto outras estão constantemente lutando? E qual é a relação entre a nossa mente e a nossa capacidade de funcionar? Então, quando você me pergunta, você está sorrindo, você fica tipo assim... Estou sorrindo porque também não tivemos tempo de conversar. Só no fim do nosso tempo com ela, ela comentou casualmente. E as células podem funcionar diferente. Lembrei do Bruce Lipton. Bruce Lipton. E Greg Braden falou sobre isso. Bernardo Kastrov, ele falou sobre Michael. Levine, seu trabalho com células cancerígenas e como mudar a bioenergética ao redor da célula cancerígena mudou o funcionamento da própria célula. Ok, e isso é uma das coisas com as quais eu só quero que a gente tenha, sabe, um certo cuidado. Há muita sobreposição entre o que ela está falando e algumas dessas coisas.
Há também uma definição diferente de consciência usada em círculos de energia, distinta das conversas que temos em outros grupos. Por isso, acho que devemos ter cuidado. Era isso que eu queria dizer. Você gosta de ser cuidadoso e eu valorizo isso. Vou ligar isso ao que você me perguntou sobre as semelhanças. Eu tento fazer um paralelo. Ok. Com o trabalho energético. Quando alguém está recebendo um tratamento com as mãos, você pode sentir onde está o bloqueio. Sim, quando ela falou em densidade, não entendi o que quis dizer. Sim, há uma densidade. É como usar um detector de vigas na parede. E é tipo, não tem viga, nada, bip, bip, bip. É mais ou menos assim que parece. Parece que o pulso de energia muda. Fica ou mais frio ou potencialmente mais quente. Fica mais magnético, onde você sente uma resistência puxando para dentro do corpo ou empurrando para fora. Mas é uma mudança substancial no que normalmente se experimenta. Nunca passei por isso, então é muito difícil. Valerie, você já passou por isso? Eu vou experimentar. Tipo, não é todo mundo. O que eu quero dizer é, não estou dizendo que não é verdade. Não, você já passou por isso, vou te lembrar. Eu não, nunca passei por isso. Então, no Substack, contamos a história de quando você recebeu o reiki. Na verdade, espera aí, estávamos no seu sofá. Você não estava se sentindo bem. Você disse, ei, vem cá, você deveria. Você pediu uma sessão de reiki. Eu estava aplicando reiki em você. Acho que foi quando tirou as amígdalas. Ah, é mesmo. E você realmente sofria com a amigdalite. Eu estava realmente sofrendo. Sim. E Você me fez sentir enjoo. eu fiz. No entanto, quero dizer, não acho que eu estivesse fazendo nada específico, mas o que aconteceu foi que fui atraído pelo seu plexo solar e coloquei uma mão no seu plexo solar e você se sentiu enjoado. Não de início, mas você passou a levar a respiração ao plexo solar. Senti esse bloqueio e uma parte presa nele. Eu não fiz, mas é isso que estou dizendo. Que eu quero dizer, eu não estava vivenciando como é entrar no campo de energia de outra pessoa e pensar, ah, não. Foi uma experiência em primeira mão de como um bloqueio pode ser sentido. Eu não me senti enjoado. Mas enquanto a gente mexia naquilo, então, na minha experiência, aquilo era algo que estava preso ali e que você estava trabalhando, e isso trouxe a sensação de enjoo, Isso é importante. E isso era algo que... náusea. Náusea, sim. Isso é algo que ela disse. E o que ela disse foi, tipo, pra nós. E o que ela disse? O que ela disse é que sentimos as coisas no nosso corpo. Se não somos treinadas, não sabemos lidar com essas sensações. Muitas de nós, por exemplo, qual foi a primeira coisa que eu disse? Eu fico assim, me sinto estranha, não quero isso. Pare e afaste sua mão. Ok. E era pra eu me entregar à situação, mas eu não tive essa experiência. Eu não sei. Então, nas vezes em que fiz muito trabalho com as mãos, participei de workshops e trabalhei com pessoas em outros lugares, quando isso acontece, do outro lado vem algum tipo de liberação catártica. Por que você deixou eu me afastar se não queria que eu tivesse essa liberação? Bem, há algo sobre não fazer isso com alguém de quem você gosta. Você estava tipo, casualmente, ei, eu só quero fazer um tratamento. Por outro lado, você vai até alguém e está se preparando para isso, e está pronto para o processo emocional que pode vir disso. Mas o que você esperava? Eu estava lutando. Achou que me tocaria e eu só diria que era divertido, sabia que eu teria um colapso. Eu não sabia o que aconteceria. Achei que isso poderia te ajudar a se acalmar e evitar um processo emocional profundo. E só piorou. Você é alguém que processa emoções profundamente. No entanto, sem o suporte adequado, você pode acabar tentando atacar a pessoa que está te ajudando a trazer isso à tona. Tem muito disso, sabe? Quando alguém está... Não é a mesma coisa que se afogar, mas, sabe, quando você está se afogando, você simplesmente agarra a pessoa que está nadando ao seu lado e aí os dois acabam afundando juntos. Então precisa haver algum vínculo. Apenas humanos interagindo. Né? Todo mundo só interagindo com os outros. As pessoas nos acham encantadoras. Nas lives no Substack gostam muito da nossa conversa. Uma pessoa até achou que eu estava te provocando. Às vezes sou brincalhona com você, principalmente nesse tipo de situação. Notei que você entendia coisas que ela dizia de um jeito para o qual eu simplesmente não tenho referência, mas nunca te provocaria por isso. No Substack, às vezes, abordamos mais a parte energética. Ultimamente tenho compartilhado mais minhas experiências passadas. E você,
embora me conheça e passe bastante tempo comigo, ainda faz aquela cara como se eu estivesse falando uma língua estrangeira que você não entende direito, o que é divertido. Expresso as emoções de muitos por aí. Você está representando essas pessoas que talvez não tenham tido essa experiência, mas muita gente da comunidade do Substack, na verdade, a gente recebe muitos comentários do tipo: "Ah, eu sei exatamente do que você está falando." Você lê esses comentários porque você é ótima em passar os olhos nos comentários e então diz: "O quê? Como isso é possível?" Uma das coisas que eu quero mencionar sobre The Energy Codes antes de nos despedirmos é que ele é um livro muito legal. E ela passa por cada um dos chakras. Ela passa por cada um deles. Por que você fala essa palavra tão rápido? O que é chakra? Como você diz isso? Chakra, chakra. Chakra? Chakra. Como você diz isso? Choque. Chakra. Ela passa por cada um dos chakras e te dá exercícios, respiração e maneiras de aprender algumas das técnicas antigas muito sofisticadas que você sabe, yogis têm usado há milhares de anos. Ela te ensina qual parte do seu corpo você deve contrair para restringir a energia e como liberá-la, e as posturas. Eu gostaria que pudéssemos ter conversado mais com ela sobre isso, mas ela passa por cada nível de chakra, as posturas e os exercícios de respiração que focam naquela região. Muito interessante. Começa com a postura da cobra. Desculpa, só brincando. Não sei o que é a postura da cobra, mas está aqui. Acho que há várias formas de acessar isso. Outra coisa que percebi é que a linguagem é difícil, pois pode ter vários significados para pessoas diferentes. Ela fala sobre frequência vibracional e criar um sistema no seu corpo para sustentar uma vibração diferente, certo? Então, se você está acostumado a histórias, padrões e maneiras de pensar sobre si mesmo, que tem uma enorme quantidade de dúvida e autocrítica. O que ela está dizendo é que nossos pensamentos vibram em nossos corpos, e então nossos corpos são representações do sistema maior que estamos criando. Eu acredito que isso seja verdade, e à medida que você começa a ter mais compaixão por si mesmo, mais otimismo, tendemos a cuidar melhor de nós mesmos. E então acabamos, e é aqui que você sabe, fica um pouco, eu acho, confuso em termos de terminologia. Acabamos tendo a capacidade de certa forma, viver vidas melhores porque somos mais elevados. Se estamos usando muitas drogas e álcool, isso é uma força que suprime e cria, você sabe, uma vibração não muito expansiva. Como você descreveria isso? Sim, eu acho que sim. Eu acho que isso está correto. Então, de muitas maneiras, quando as pessoas às vezes têm essas experiências transcendentais, transformadoras, algum tipo de despertar, o que elas estão fazendo é trazer essa informação de volta e tentar integrá-la. Se você já foi, por exemplo, a um retiro, seja um retiro de meditação ou simplesmente teve muita calma e paz na sua vida, e então você volta para os estresses do seu mundo, você começa a pensar: bom, como eu levo o conhecimento de que algo pode existir, que não é a minha experiência atual, e como eu integro esse modo de ser? Bom, e eu acho também que uma coisa que eu realmente apreciei foi quando ela falou sobre frequências de um jeito que eu consegui entender, sobre como é deixar espaço entre as coisas, sabe? E nessas frequências que são, você sabe, frequências ansiosas, né? Não há espaço. E isso fez sentido pra mim, sabe? Não existe, quer dizer, com exceção de coisas tipo respiração de fogo e algumas dessas práticas mais interessantes de Kundalini, sabe? Respirações que a gente faz que são bem ativadoras. Sabe, a meditação é baseada em diminuir a ativação no sistema, né? Criar mais espaço entre, se quiser chamar de comprimentos de onda, tudo bem. Mais espaço entre as respirações, entre os pensamentos, né? É nesses lugares que isso acontece. E o trabalho de Richard Davidson, que nós recebemos aqui, nossa, faz alguns anos. Há 2 anos, é. Você sabe, ele literalmente, ele é o cara que escaneava o cérebro dos monges entoando cânticos e dizia, tipo, o que está acontecendo no cérebro deles? Existe uma qualificação e quantificação científica de como isso se manifesta e como é percebido. Existem 2 estados. A maioria das pessoas cai em atividade cerebral excessiva. Eles estão acelerando demais. Eu não sei. Não era como se fosse muita atividade cerebral. Não, mas eles estão em um... Eu esqueci os estados. Sim. Sim, ao escanear fica vermelho. Ótimo. Então é um tipo de atividade cerebral de uma qualidade que diríamos ser demais, pois é agitada e... Agitada e sem espaço para criatividade. Você quer sua atividade cerebral atual. As palavras que ela usa são criativa e inovadora. E o que sabemos é que, em um estado de ondas cerebrais mais lento,
mais soluções criativas disponíveis. Ah, sim, você pode pensar fora da caixa e olhar de outro ângulo. Martha Beck fala sobre isso. Susan David falou sobre isso. Susan David falou sobre isso, mas Martha Beck com certeza falou sobre aquilo, que é só nesse estado criativo, né, que a gente tem esse tipo de abertura. E esse é o tipo de estado de ondas cerebrais que a gente vê em certas experiências transcendentes e até psicodélicas. Algumas pessoas, e eu acho que isso é bem um grupo menor, precisam desse respiração de fogo para despertar. Os sistemas deles estão lentos, têm dificuldade para se animar e energizar, mas creio que isso afeta um grupo bem menor de pessoas. Esse é o som da respiração de fogo. E até mesmo, às vezes, essas pessoas que ainda precisam desacelerar, o objetivo é que elas ainda possam usar a respiração de fogo. Porque o objetivo não é só desacelerar, mas sim ser capaz de alternar entre os estados nos momentos em que você precisa, certo? Você deseja agir rápido, mas sem tomar decisões nesse estado. Se sente pressão para reagir em vez de buscar uma solução inovadora? Algo não foi citado, mas sei que está aqui, está no livro dela. Nervo vago. Esse tipo de respiração ativa o seu nervo vago para que ele possa fazer o que deveria fazer, que é acalmar o seu sistema. E o nervo vago inerva, não é só sobre a sua respiração, ele inerva os seus órgãos. Então, quando as pessoas têm condições autoimunes e quando há uma disfunção do nervo vago, o que elas geralmente relatam? Normalmente problemas cardíacos, certo? Taquicardia, crises de ansiedade. Acho que estou tendo um ataque de pânico, estômago desregulado, né? Ou prisão de ventre, ou diarreia, né? Tipo, todas essas coisas que estão acontecendo. O estado meditativo acessa a parte do seu cérebro que diz: se ela está respirando assim, é porque não está fugindo de nada. Se ela está respirando assim, não há necessidade de lutar, fugir, congelar ou agradar. Esse é o estado de segurança. Queremos acessar esse espaço conscientemente, não apenas ir até lá por acaso. Saber como transitar entre esses estados, é meio que a chave para isso. Eu vou fazer isso agora, eu vou fazer isso agora. Ok, eu me sinto melhor, mas é isso que eles gostam, ela disse. Você simplesmente entra nisso. Na entrevista, ela falou sobre acessar o amor e você liderou a comunidade Breaker no Substack através da meditação de amor e bondade. Você falou sobre sua própria prática lá. Quando você se acostuma com isso, sabe? Tipo, agora eu posso colocar minhas mãos no meu coração e simplesmente trazer esse sentimento à tona. Tipo, uma vez que você sabe onde está, você pode acessá-lo e pode voltar a ele. Você sim, e muitos ainda precisam aprender. Aprender, encontrar essa frequência. Como ela fala, Bem, até mesmo focando em uma parte do seu corpo. Para algumas pessoas, é como a conversa sobre a fantasia, como quando você fala com alguém que não consegue imaginar uma maçã. O que estamos pedindo para as pessoas fazerem, para algumas pessoas, elas não conseguem fazer isso. as pessoas que têm isso conseguem. Elas conseguem usar a mente para sentir em uma parte do corpo, porém, você pode colocar as mãos e perguntar: como foi a sensação no meu plexo solar? Vamos respirar nele, no coração e na garganta. É difícil para muita gente. Alissa comentou. Às vezes, tipo, quando te dizem para sentir no seu corpo, muita gente fica tipo, o quê? O que isso realmente significa? Quero dizer, demorou muito tempo para eu entender, sabe, a respiração. Eu tive uma professora de yoga incrível, maravilhosa, quando eu era universitária na UCLA. Ninguém tinha ouvido falar de yoga. Eu pensei, que aula é essa? Vou mesmo fazer. Isso foi no início dos anos 90. E ela me ensinou o que era respirar pelo abdômen. E eu fiquei tipo, como assim? Existem diferentes formas de respirar. Quero dizer, eu tive que aprender isso já adulta, sabe? O que a gente realmente aprende na escola? Com licença? Quero dizer, isso é fundamental. Como pronunciar, aplicável. Nunca aprendi isso e você destaca esse ponto. Às vezes aprendemos como formar. Eu acho que é aplicável. Você não acha que é aplicável, você acha que é aplicável. Você também acha que é comparável, e realmente é comparável. Eu não acho, sabe o quê? O que é que... Mas eu não aprendi na escola, mas aprendi depois. Quero dizer, eu acho que, fundamentalmente, se não estamos sendo ensinados como lidar com essa forma física que está no comando de como pensamos... Eles estão começando a ensinar as crianças. Sabe, eu acho que é na região da Bahia, tudo acontece na região da Bahia, assim. Eles ensinavam atenção plena às crianças. Eu tentei fazer isso com as minhas também. Já é tarde demais.
E nesse sentido, não, mas quero dizer, até mesmo tentar, tipo, sabe, introduzir essa conversa, sabe? Fico feliz que o mundo tenha mudado assim, com as redes sociais fazendo parte disso. Quando começamos esse podcast, não havia tanta conversa assim. E não estou dizendo que foi por nossa causa, estou dizendo que as coisas mudaram muito. Quando começamos esse podcast, a gente meio que explicava uma para outra o que estávamos tentando articular. Agora você acessa as redes sociais e vê discussões sobre respiração, centramento e aterramento. Finalmente estamos vendo isso. Isso faz mais parte, assim, de uma conversa coletiva. Mais pessoas estão aprendendo isso, com certeza. Falando do Richard Davidson que você mencionou, sim, acho que vamos oferecer às pessoas uma surpresa especial. Sabemos que temos muitos novos ouvintes e somos muito gratos por vocês estarem aqui. É um bagel? Nós vamos revisitar só o começo. São cerca de 2 minutos do Richard falando sobre como formamos histórias e como essas histórias moldam toda a nossa vida. É um ótimo lembrete enquanto temos essa conversa com a doutora Sue para perceber todos os pontos de conexão, de abertura de espaço e, no fim das contas, para permitir que o amor entre. Fique por aqui para essa parte com o Richard. E se você quiser conferir esse episódio, ele está no nosso acervo em áudio e no YouTube. Se você quiser mais dessa conversa, incluindo uma história sobre o ashram, energia e como não ter medo, vou perguntar a Mayam sobre sua conexão com o eu superior. Participe da transmissão ao vivo no Substack. Além disso, nós vamos focar lá no Substack em um dos chakras, e eu vou guiar Jonathan pelos exercícios. Esses são os exercícios para se conectar com esse sistema. Veja no Substack qual sistema de chakras o Jonathan escolhe. E agora, Richard Davidson? Nossas crenças e nossas expectativas, especialmente nossas crenças sobre nós mesmos e nossas expectativas em relação a nós mesmos, influenciam nossa percepção do mundo. E eu iria ainda mais longe ao dizer que elas não apenas influenciam nossa percepção do mundo, mas definem o mundo que habitamos subjetivamente. Uma maneira de, para uma pessoa comum, refletir sobre isso, e isso é, você sabe, um tipo de exercício simples de meditação que fazemos, é imaginar uma situação desafiadora que aconteceu recentemente na sua vida, trazer isso à sua mente e simplesmente imaginar qual poderia ser a sua resposta para essa situação. Se você tivesse um conjunto completamente diferente de crenças e expectativas, ao entrar nessa situação, nós estamos tão identificados com as crenças e expectativas que temos sobre nós mesmos. Muitos nem percebem que possuem crenças e expectativas. Espera, podemos ir mais devagar por um segundo? Porque, assim, eu pensei em uma situação, não vou entrar em muitos detalhes, eu pensei em uma situação em que alguém me magoou. E eles fizeram algo que eu acho que é errado, sabe? Antiético, tipo, realmente errado. Então eu estou tentando imaginar, tipo, Estou pensando em uma amiga minha que eu considero uma pessoa bastante iluminada. Ela cresceu em uma comunidade budista e é muito tranquila. Se isso acontecesse com ela, ela teria tido uma reação totalmente diferente. Quero dizer, não é que ela não ficaria magoada, mas é esse o tipo de exemplo que estamos falando? Sim, eu acho que esse é um exemplo muito apropriado. Todos temos uma narrativa sobre nós mesmos. Muitas pessoas não reconhecem que tem uma narrativa, e há algumas pessoas que reconhecem que tem uma narrativa. Mas, sabe, elas encaram isso como uma espécie de qualidade fixa delas mesmas, não reconhecem que a narrativa pode mudar. E, na verdade, o que é fundamental para o bem-estar não é tanto mudar a narrativa no começo, mas sim mudar a nossa relação com a narrativa. Para vermos a narrativa como ela realmente é, apenas uma narrativa, e ela poderia ser diferente. É uma constelação de pensamentos, e pensamentos, são efêmeros, vêm e vão. Do nosso colapso ao colapso que esperamos que você nunca tenha. Até a próxima. Maya Bialik's breakdown, she's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two, and now she's gonna break down